Alô, galera! Tá no ar mais um Conta e Manda podcast. Você acompanha todo o nosso material pelo YouTube e todas as redes sociais vizinhas, aqui ao vivo do Multi Studios, no Parque Jacarepaguá. E hoje, Chico Aiello. Olha, eu vou te Convidado, falar o hein? seguinte, ó, estrelaço. E outra coisa assim, eu tinha um sonho... Tapete vermelho? Tapete hiper vermelho. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, porque, por exemplo, eu pensava assim, cara, um Palmeiras e Corinthians, um Bahia e Vitória, um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, o que mais? Um Grenal, um Atlético Paranaense e Coritiba, esses clássicos Só estaduais, jogo pesado, né? Aí você mete um gol num clássico desse. Fazer o gol não é nada, mas eu queria mesmo, cara, depois de fazer o gol, cara, de fazer isso aqui, ó. Eu queria fazer isso aqui, ó, porque esse cara desafiou demais. Então, quando ele fazia gol, meu irmão, ele criava sempre o negócio. Olha quem tá com a gente aí, ó, Paulo Nunes, rapaz. De onde você tirou essa máscara, cara? Porque essa é a primeira Exatamente. Essa é a primeira pergunta. Essas máscaras ficavam onde? Em que parte? Obrigado pela presença aqui com a gente, Paulo Nunes. Fala, Paulo. Caraca, cara, que prazer estar aqui com vocês, Aiello, Éboli, amigos. Aqui, não é? O Conta e Manda, eu Isso. vou contar e vou mandar. Isso. Muitas histórias, Muito. hein? Prazer aqui A primeira imenso. delas. Prazer aqui imenso. A primeira delas é eu chegando aqui, né? Não tem como não contar, que eu já estou tremendo. Me perdi no caminho. Como é que chama esse aplicativo? Navegador. O navegador me leva para um lugar que eu não conheço e curto. Eu falei, agora ferrou, agora eu não consigo sair daqui. Mas Aí não vou contar e mandar, a Deus, né? Graças a Deus, cheguei bem, vou contar minhas histórias. Aqui é um prazer enorme estar aqui com vocês, com os amigos. Sabe que eu respeito muito, tenho o maior carinho por vocês dois. Não, então começa já com essa logo aí, cara. Vamos tranquilizar o Grupo Globo, que continua, então, com o seu Exato. brilhante É comentarista. verdade. Estou vivo! Cheguei e vou embora vivo! Então conta pra gente logo de cara assim, como é que você pensava, como é que era a tua semana assim, caramba, você jogava no Palmeiras, vai ter um jogo domingo, aí o que eu vou fazer se fizer um gol, qual é a máscara que eu vou usar, como é que você fazia isso, cara? A primeira a mentalização minha que eu tinha, Aiello, e eu trabalhava muito isso, eu era muito bom nessa questão. O Filipão sempre disse que poucos jogadores ele viu que como eu me concentrava pro jogo, né? Às vezes parecia que não. Às vezes parecia que eu estava desleixado, que eu estava cantando, que eu estava no meu canto, mas sempre rindo, sempre brincando. Mas eu mentalizava muito o jogo primeiro. Quando eu ia para um jogo, um clássico, especialmente, né? Eu visualizava tudo aquilo que eu poderia fazer dentro do campo, dentro do meu lado de campo, né? Eu me via driblando para o lado direito, driblando para o lado esquerdo, eu me via enfiando nas costas do zagueiro. Então, eu fazia um mini-jogo antes de todas as partidas na minha cabeça, para que quando essa bola chegasse em mim, eu já tinha alguma coisa em mente, né, para fazer. E sobre as máscaras, era mais ainda, porque assim, eu comecei a ter esse prazer, primeiro, do gol e das máscaras, com o nosso querido, falecido, nosso irmão, para sempre, o Gaúcho. Né, o Gaúcho, Verdade. você lembra E disso? reverência pura. o Reverência Gaúcho, né, pura, cara? é um dos caras que eu mais amei e amo no futebol. Né? Ele tá no meu coração sempre. Gauchão, tá aí no céu, que Deus te ilumine e proteja você sempre aí, meu irmão. Porque era um dos caras mais alegres, mais extrovertidos que eu vi no futebol. E matador, né? Ele seria o Gabigol dessa geração agora que foi no Flamengo. Por ser o garoto do Rio, o rei do Rio. E as suas comemorações, cara. Quando o Gaúcho... Gostava de jogo importante. Muito, também. só fazia gols em jogos importantes. E isso também me chamava muita atenção. Jogos decisivos, finais. Então ele é a fonte de inspiração. Fonte de inspiração. O Gaúcho. Todas as vezes que eu via, todas as vezes que eu via ele comemorando no gols no Flamengo, Você eu falei... foi gaúcho boy, né? Fui muito Gaúcho boy, né? E com toda a admiração possível e imaginável. Porque era um cara que eu vislumbrava e falava assim, cara, eu quero ser igual esse maluco. Sabe? Fazer gol, trazer alegria pro torcedor... Ir pra noite, aproveitar também a vida, né? Lógico, né? Sabendo dos momentos certos. Às vezes nem tão certos. Aí você tinha um Júnior, um maestro para dar uma puxada em você. Mas eu era um cara que me mostrava o sabor da vida. Sabor de viver, de trabalhar, de fazer o melhor dentro do campo, mas também de aproveitar a vida. A vida tá aí passando. Você vê, ele foi embora cedo. Mas o Gaúcho, eu posso dizer que ele aproveitou muito a sua vida. Tá, então assim, aí você tinha o jogo e como é que você pensava? Bom, domingo tem esse jogo aqui, eu vou usar a máscara tal. Chegou um tempo, Aiello, chegou um tempo que mesmo quando eu não queria fazer,
o treinador e os jogadores falaram, não, você vai fazer. Nós mesmo, vamos criar. Vou te dar um exemplo. Filipão pedia isso? No Porquinho. O Filipão, eu recebi essa máscara na entrada, pra você ver. Aí começou a todo mundo, a agregar A todo se mundo. envolver. Se envolver com as questões do Paulo Nunes. O que eu faria? Primeiro vocês, né? A imprensa. Comunicadores, a imprensa, perguntava já antes do jogo. Sim. Porque eu falava Se isso... fizer gol domingo, eu vai ter falava que antes máscara. do jogo, eu não falava depois do Aham. jogo. Isso criava, então... Uma expectativa. Uma expectativa Você promovia o evento e o também. rancor do outro time. Porque Sim. de outro lado os caras respondiam: não vai fazer, não vai colocar máscara aqui comigo. Eu tinha Edilson, eu tinha Marcelinho, eu tinha Dinei, eu tinha Vampeta, eu tinha França, eu tinha Dodô, que do outro lado eu respondia. Vários outros jogadores, eu posso citar inúmeros. Porque senão não teria graça eu falar e ninguém responder do outro lado. E levavam na boa nessa questão. Eu vou quebrar ele, isso não existia. Eu quero ver ele fazer aqui não vai fazer. Só que, cara, e eu posso dizer pra você, Aiello, todas as máscaras que eu coloquei dentro do meu calção, todas, sem exceção, elas foram utilizadas. Sério? Todas. Eu nunca voltei pro vestiário, né, num jogo em que eu estava com a máscara e não a utilizei. Primeiro, quando o Filipão, dessa do Porquinho, que eu recebi o Porquinho, na entrada você passava no Parque Antártica, você tinha que passar num corredor dentre os torcedores pro vestiário. Não sei se você lembra. Lembro. Tinha que passar bem dentro, a torcida aqui. E um garoto me dá o Porquinho. Só que a torcida do Palmeiras ainda não tinha esse amor pelo Porquinho. Às vezes até achava meio ofensivo. Lembra, né? Que quando o torcedor do Palmeiras é chamado de porco, ele não gosta. Sim. Era um tom pejorativo. Era um tom pejorativo, né? exatamente. E nessa questão, eu fiquei com medo. Era um jogo contra a Portuguesa, lembro direitinho. Era uma semifinal contra o time do Zagallo. O Zagallo era treinador da Portuguesa. E era a semifinal do Paulista. E o Filipão chegou pra mim e falou assim, e aí, qual a máscara você vai utilizar hoje? Eu falei assim, não, hoje eu não trouxe nada, é um jogo importante. A gente tem que chegar nessa final. Ele falou assim, o quê? Você tá maluco? Você vai usar? Eu falei, professor... Tem essa aqui do Porquinho, mas eu tô com medo. Ele falou, que medo você vai usar. Essa é a máscara. É até bom pra torcida do Palmeiras dar carinho, quebrar esse estigma desse lado pejorativo, ofensivo. Você vai utilizar. Então, assim, o Filipão me perguntava se eu já tava com a máscara. A máscara da feiticeira... Então, isso aqui é uma homenagem. Não, essa é da tiazinha. Isso. Essa é da tiazinha. Da tiazinha foi um pedido dela. Foi um pedido dela? Pedido dela, era minha amiga. Eu tinha feito um programa antes junto com ela. Se não me engano, era o programa H do Luciano Huck. Luciano Huck. Luciano Huck, a gente já se conhecia e ela me fez, pô, eu queria ver se você tinha coragem de usar minha máscara depois de um gol. Falei, cara, que ideia bacana. E foi logo, ainda mais contra o Corinthians, né? Foi um clássico. Sim, eu falei assim, é nesse jogo que é melhor. Claro. É nesse jogo que eu vou fazer e eu vou usar a tiazinha e vou dançar. Avisei pro Vampeta, avisei pro Marcelinho. E todo mundo naquela expectativa. Só que ninguém acreditava que eu ia fazer um jogo contra o Corinthians. E usei a máscara da tiazinha. E aí a feiticeira me pede. Depois eu conheço também a Joana. E aí a gente tem uma amizade também. E a Joana me pede, quero ver também agora você me homenagear. E eram pessoas que estavam começando a carreira. Eu já não... Quando eu fazia essas comemorações, Éboli, eu via quem estava iniciando a carreira, a sua trajetória, para dar um impulso, para ajudar também, e pessoas que eu conhecia. Só teve uma pessoa que eu não conhecia, mas que valia muito a pena, que era o Mr. M. Que ele já era um sucesso no Brasil, né? Principalmente na Globo, no Fantástico. Verdade. Que tinha A Voz do Cid, né? Do Cid Moreira. Então eu falei, quero fazer, isso eu fiz. Então eram pessoas já mais assim. Mas o resto, todo mundo. Então, assim, quando ela me pede, eu falo assim, eu preciso fazer. Só que eu não tinha combinado nada, era contra o Santos. O time era mesclado. Eu tava no banco, então eu não ia fazer nada. Porque eu tava no banco, o Filipão tava mesclando que a gente tava jogando a semifinal do Paulista e a semifinal da Libertadores. Então o time titular ficou para a Libertadores, a gente só ficava no banco. Só que o Filipão precisou. O Oséias falou assim, vamos fazer hoje E eu e o Oséias no banco. Vamos fazer hoje da feiticeira. Falei, cara, mas eu não trouxe nada. Vamos fazer. Aí sabe como é que a gente fez? A cueca do calção do time. Sério? Sabe aquela cueca Sério? branca? Aquela fininha branca. Aquela fininha, isso. A gente cortou, fez tudo certinho dentro do vestiário. O Osés que cortou tudo pra mim, me entregou, falou, você vai fazer o gol, tenho certeza que hoje você vai fazer o gol. O Oséias fez o gol de empate. E tu meteu a cueca do Oséias. Meti a cueca do Oséias no rosto.
Por isso que, agora que pensando bem, por isso que não tava cheirando tanto. Agora, vamos lá. Vamos dar um F5. Vamos dar uma atualizada. Cara, eu fico um pouco só pensando em besteira. Pois é, cara. O jogo, ó. Não, e dentro do vestiário um jogo importante. Libertadores, Sim, Campeonato Brasileiro, sim. tudo. Nego só ficava em cima de mizinho. Todo mundo fala assim, esses caras são sérios. Zinho, Pô, César Velar, Sampaio, Velar. Kleber, o Klebão jogava O pra mim Klebão. assim. Klebão, Vai sobrar pra chegava assim, mim. E aí, o que vai ter hoje aí pra mim? Só pra me saber. Agora, vamos lá. Vamos dar uma atualizada. Vamos correr no tempo. Ninguém mais faz isso hoje. Não. Por que o futebol tá desse jeito, Paulo Nunes? Culpa da gente. Culpa da gente. Agora você se inclui, eu né? me incluo, mas eu brigo muito em relação a isso na imprensa. Eu acho isso um erro, porque a gente fala muito disso, que a gente poderia ter mais jogadores extrovertidos, jogadores que poderiam falar aquilo que a gente gosta, Sim. que dá audiência, que dá uma impulsão no jogo. Só que quando ele fala, a gente fala. E não pode isso. Como é que o jogador pode Falta fazer de isso? ética, falta de respeito. Falando isso do time adversário. É óbvio que ele não vai poder menosprezar, não vai poder falar coisas absurdas, ofensivas. Claro. Agora, comemoração, falar que o time dele é melhor que o dele. Confiar no... Se ele não confia no trabalho dele, quem vai confiar? Quem vai falar que ele é o melhor? Pergunta pro jogador, você é melhor do que... Vou dar um exemplo. O Gabigol, pergunta pro Gabigol, você é melhor do que o Cano? O Gabigol, se ele falasse, eu me acho melhor. Hoje isso vira um mundo. Os caras querem que eles falem, não, o Cano é um bom jogador. Então, assim, o comunicador hoje, ele só quer que as pessoas fujam da pergunta. Né? Porque tem Mas que ser o futebol respeitoso. incorporou isso Tudo. até a partir das regras, né? Hoje deu um cartão amarelo por causa de comemoração. Sim, mas cara. aí é eu não outra aguento coisa. isso, cartão amarelo. Aí é uma regra que se criaram lá na coisa. Tudo bem, a gente pode acatar, aceitar ou não, mas a regra é clara. Você tem que se preocupar com isso. Agora, eu tô falando de falar. A gente fica falando assim, os caras só falam a mesma coisa. Mas a gente só pergunta as mesmas coisas e quando pergunta uma coisa diferente que o jogador fala, a gente cobra do jogador. Aí o cara vai falar assim, porra, eu não entendo. Verdade. Dizem que a gente não fala. Vou dar um exemplo. Pra mim, tinha que existir muito mais Gabigols no futebol hoje. Né? Até a gente vai podando ele, às vezes eu sinto até que ele foge da entrevista por isso. Sim. Porque toda a entrevista dele vira uma polêmica enorme. Porque ele quer falar uma coisa e as pessoas não conseguem entender pro lado positivo, pro lado do futebol. Do futebol. Do futebol, Do que faz futebol. parte, cara. Eu acho que quando você vai tirando, eu entendo de novo. O mundo mudou. Só que a gente também não pode mudar tudo, cara. Futebol sempre foi uma alegria. Ele tem uma essência. Sempre foi um entretenimento. sim. E Tá quando você muito tira sisudo, quando você tira o entretenimento do futebol, não tem graça, cara. Não tem graça. Daqui a pouco, vou repetir isso, eu tô te falando. Não demora, não. Daqui a pouco, em 5 anos, você não pode comemorar gol. Não pode, você não pode. Tem jogador, e isso já aconteceu várias vezes, quando você joga com uma torcida única, o cara não tem pra onde correr. Quando você faz um gol, não dá tempo de você ficar pensando, eu não posso correr aqui, porque aqui eu não sei o quê. É uma emoção tão grande, Sim, cara, se as pessoas sim. entendessem o que é o trabalho que a gente faz pra esperar pra fazer aquele momento e da importância que é, da cobrança da gente, que é do torcedor, da família, da próprio jogador com ele mesmo. E a gente fica buscando do jogador que ele tem que pensar. Já escutei vários. Não, mas ele tem que pensar, porque num gol... Ele vira um jogo 2-1 aos 44. É igual tirar a camisa. Exatamente. É igual tirar a camisa. Ele tem que pensar nisso. O jogador pensa. Lá no vestiário ele dá assim, Sim. eu não vou tirar a camisa. Sim. Eu não vou Mas fazer vai isso. lá e faz o gol. Exato, cara. É difícil você questionar um atleta nessa questão. Se ele faz um erro de dar uma cotovelada, aí não, é uma coisa. Mas da alegria, cara, é muito difícil num gol tão importante que o cara faz, você questioná-lo porque ele tinha que pensar naquele momento. Cara, vai estar lá pensando naquele momento, sendo cobrado todo dia. Então, você falou que o Filipão te estimulava, Luxemburgo também? Não, o Luxemburgo, eu vou te falar a verdade assim, o Luxemburgo, ele vivia muito, ele brincava muito, pra você ver como é que são as coisas, né? Todo mundo acha que o Filipão era aquele generalzão. É né? verdade. É. É verdade. O Filipão, ele era general com a imprensa. Com os jogadores, cara, ele era muito engraçado. Sempre foi engraçado. E até hoje. Todas as vezes que a gente se encontra, que a gente toma um vinhozinho, que ele fica logo vermelho, né? Ele toma um vinhozinho e já mostra que ele tá meio animado. É uma das melhores resenhas que tem. Porque é um cara animado pra frente, se preocupa com todos os jogadores e ex-jogadores,
com a vida do cara, como é que ele tá fora do cara, porque ele quer ajudar ainda até hoje. Quando eu era treinador, ele tirava do dinheiro dele para dar para os garotos mais novos. O Vanderlei, parecia mais extrovertido, só que o Vanderlei era mais na dele, era mais no ambiente de trabalho dele. O Vanderlei trabalhando como treinador é absurdo, mas em gerenciamento de grupo, ele não se parecia nem um pouco com o Filipão. Ele não estimulava a sua sacanagem, Nem um pouco. Luxemburgo, não? Não. Mas controlava, também não. Ele não estava nem aí. Ele Nem não se questionava assim, em relação a isso. Nunca chegou para mim e disse se eu podia ou não podia. Ele nem entrava nesse mérito da questão. Eu acho que hoje tem mais técnico falando para não fazer do que fazer. Muito mais. Muito mais. Muito né? mais. Porque vai disso que eu acabei de falar agora. Porque a gente estimula isso, a gente busca isso no outro jogador e no treinador. E hoje o treinador, na minha época, o treinador, na minha opinião, ele tinha 25% a 30% de valia da equipe. Hoje o treinador, até por ele ganhar muito, né, e ele querer isso, quando as coisas dão erradas, e hoje é muito bom para o jogador, a culpa é toda do treinador. E muitas vezes não é. Muitas vezes a culpa é do jogador, porque quem realiza as jogadas, quem cruza, quem bate na bola, quem dá o passe, quem tem a tomada de decisão, é o atleta. O treinador só melhora, ajuda ele, abre caminhos para ele ter mais condições de fazer isso. E a gente, como esse cara gosta, o treinador gosta e está gostando de ganhar bem, o que aconteceu? Ele se colocou num patamar quase igual ao jogador. Hoje o treinador, para mim, é 50%, igual o atleta. Eu acho que o atleta está até perdendo essa importância pelo treinador. E eu acho isso muito ruim, porque quem decide, quem faz lá dentro é o atleta. E quando o atleta começa a se esconder atrás do treinador, porque quem tem que resolver isso quando o time não é bem é o treinador. Eu não tenho culpa. Aí o que o cara fala? Vamos ouvir o que o professor vai falar. E a gente tá mal posicionado. Não é nessa posição que ele joga melhor. Tá mal escalado. O treinador não tá dando condições para ele desempenhar o seu futebol. Já. E a gente, várias vezes, se a gente for analisar bem, friamente, é o cara que erra o último passe. O treinador faz a jogada acontecer até lá na frente. Mas lá na frente é o cara que tem que tomar a decisão, cara. Ninguém pode entrar na cabeça do jogador mais ali. E aí você acha, então, que, de repente, isso aí fez com que a gente tivesse esse modelo atual do futebol brasileiro? Porque tem muita gente que diz o seguinte, o futebol brasileiro, ele perdeu a essência dele. Que é o drible, que é essa intuição, a coragem. Ou seja, que a tática invadiu e tomou o espaço da técnica. Tomou o espaço do craque. Vou te dar um exemplo. Hoje, quem é melhor taticamente, quem lê o jogo melhor, joga no lugar de quem tem mais bola. Perfeito. O cara que tem mais bola hoje, vou dar um exemplo, uma coisa bem simples no futebol hoje, que eu tento brigar, mas não dá tempo quando a gente está comentando o jogo, porque você sabe que na televisão tem que ser dinâmico, então não tem como isso. E várias vezes passa a batida. E aqui a gente tem tempo para falar sobre isso. Hoje o zagueiro, o goleiro, o lateral tem mais coragem de jogar do que o meia e do que os pontas. A maioria dos meias, a maioria dos pontas. Por quê? Porque hoje, com essa questão de voltar a bola para o goleiro, de ter a construção vindo do zagueiro, o zagueiro hoje, ele não tem a capacidade do 10, do 8, mas ele acha que ele tem, porque criaram isso nele. E é permitido isso aí. E é até exigido dele. Então, ele cresceu. Você pode ver, vou dar um exemplo, e aqui está dizendo um cara que não quer que isso acabe, que as saídas de bola são importantes quando você tem jogadores que têm essa capacidade e que saiba realmente fazer isso. Porque tem muitos que não têm. A maioria não tem. E a maioria não quer fazer isso. A maioria quer dar a bola lá na frente para o cara resolver a situação. Então, quando isso começa a acontecer, você pode ver, tem uma ou outra saída. Aí, quando acontece uma jogada, todo mundo fala. Tem uns que falam, tá vendo? É um jogo construtivo, a bola vem de trás, bem trabalhada. Mas se você for analisar bem a Ébole, é uma que dá certo, 6 que dá errado. E as 6 que dá errado, você está dentro da sua área. A possibilidade de tomar um gol ela é 90%. A possibilidade de sair certo daqui para fazer um gol lá é 20%. Essa observação que você está fazendo, cara, ela é perfeita. Porque antigamente a construção do jogo, ela iniciava no meio-campo. Sim. Era raro. A função dos meias. Por exemplo, Leandro, fenômeno. Você vai contar. Aí você. Aí o Leandro passava vergonha nos atacantes. O Aldair, fenômeno. Ou seja, iniciando construção de jogada. Adilson Batista. Fenômeno. A gente começa a contar nos dedos, porque a construção mesmo de jogo
Se dava onde? Nos meias. Nos meias. Nem no volante. Sim. Que no Rio de Janeiro é chamado de cabeça de área. Exatamente. Era no volante. Roubava a bola, a gente E já pegava entregava. aqui, E ó. o volante, Toma aqui. e aí o volante também, que tinha essa característica, era Andrade. Pô, que monstro! Mas a maioria dos volantes era o quê? Era jogador de marcação. E esse meia, ele não pega a bola porque hoje, né, como os meias perderam um pouco da coragem, o que o meia faz? Alguns não. Rascaeta não faz isso. Pouquíssimas vezes faz. Matheus Pereira não faz isso. Alan Patrick não faz isso. O que eles fazem? Eles já dominam, que a gente fala hoje do domínio orientado, eles já dominam com o corpo virado para frente. Porque a bola, o atacante depende desses caras. Sim. Mas o atacante não pega na bola. Porque se todo mundo voltar a bola para trás toda hora, o atacante A bola não não pega. chega nunca. E aí, quando a bola consegue chegar no atacante, poucos vão pro gol. Porque hoje eles têm a permissão de voltar a bola para trás. Na minha época, e eu não quero ser saudosista, mas me dá saudades, se a bola chegasse em você voltasse a bola pro lateral, que está atrás de você, ou pro um meia que está atrás de você, a primeira vez a torcida já fazia. Na segunda vez que você voltasse, na terceira, antes de você pegar na bola, a torcida já te vaiava. Não existia, vocês sabem disso, gente. E volto a repetir aqui de novo. Não estou dizendo que isso não tem que ser feito. É bonito quando você vê a bola voltando, com a capacidade dos caras jogarem. Agora, você não pode fazer com que o zagueiro e o goleiro trabalhe mais do que o seu meia. Sim. Porque é lá na frente que é o perigo, gente. É lá na frente. Quando o atacante pega a bola próximo da área e ele, em vez de entrar para dentro da área, onde é o lugar que ele é mais protegido, e sem falar que hoje tem 38 mil câmeras. Sim. Não existe ninguém mais protegido no mundo do que um atacante. Ou tem? Não. Antes, os caras davam de tapa na cabeça da gente, puxavam nosso cabelo, davam nas costelas. Hoje, qualquer toquinho, a gente fala... Tocou, já viu? Câmera lenta. Falta, tocou no cara. Desequilibrou. Porra, ele tirou ele do... Pegou na ponta da chuteira. Futebol é de contato, gente. O cara empurrou ele um pouquinho, esses tapas agora que tá dando. Que pega no peito, o cara chora, que pegou no nariz. E a gente fala, pegou, olha lá, bateu. O futebol em câmera lenta é outro esporte. É outro esporte. Então, outro esporte. muita coisa evoluiu no futebol. Muita coisa. E é bom isso. Mas muita coisa evoluiu. Verdade. Quer dizer, Muita se coisa. a gente tivesse os recursos tecnológicos na sua época, a gente ia ver um monte de... Meu Deus do céu. O que os caras me davam nas costelas. Quem mais tirou na costela? Ó, vou te falar uma coisa. Quando eu ia jogar com 4 jogadores, eu já falava assim, ó. Chegava em casa pra minha mulher e falava assim: prepara a cama, o leite, o gelo e o remédio pra tirar dor. Sim. Quem era? Clebão. Clebão, quando eu jogava no Flamengo e no Grêmio, depois eu fui jogar com ele no Palmeiras, você. e eu vi que ele era uma moça. Sim. E eu não sabia disso. Se eu soubesse disso, eu tinha pavor do Kleber, porque o Kleber não era mau. Só que como ele era grande demais, ele não conseguia frear. Sim. Não era porque ele me batia, ele me jogava. Sim, Mas ele era uma... Júnior Baiano. O Júnior Baiano dava Só na sua tesoura. costela. Só tesoura. E na costela, filho. João Bando, você experimentou... Você começou protegido. ele começou te protegendo. Ele me protegia, Depois, mas não sei ó, se vocês lembram. Ele me deu um soco no coletivo, me desmaiou. Quando eu acordei na cama, depois de 10 minutos, 15. Quando eu acordei, ele olhou pra mim e falou assim: não mexe comigo. Lembra essa história? Eu vou fazer uma pausa. Lembra essa história aí, vai. Coletivo do Flamengo, eu tinha perdido a posição. Tinha um coletivo, aquele de jogo de domingo, o de sexta. Sexta-feira. Sexta-feira. Num jogo, eu lembro, num jogo contra o Bahia. Quem é que virou titular? Marcelinho? Não, o Marcelinho. Entrou no meu lugar e eu, puto, revoltado. Falei, quer saber? Eu vou acabar com esse coletivo. Ia pra cima, driblava o Júnior Baiano. Falta em mim, falta em mim. Eu falava, você é muito ruim, como é que você pode ser titular do Flamengo? Ele falava pra mim, Bico. Ele me chama de Bico, eu chamo ele de Bico também. Bico, para de falar besteira. Para de falar merda. Você tá falando merda, Bico? Bico. Falou a primeira vez. Você é muito ruim, passar por ele, dava cair. Pá, só sabe fazer falta. Bico, eu tô te avisando. Pronto, esqueci. Escanteio. Vai bater o Djalminho, escanteio na área. Tranquilo, de boa, cegado. Quando bate o escanteio, eu só acordo 15 minutos depois lá no vestiário. Ele virou. Bolê, ele virou, mas deu no meio do meu olho. Meu olho ficou desse tamanho. Desse tamanho. Quando eu acordo, ele fala pra mim, falei pra você, Bico, não faz mais isso. Aí eu falei pra ele, falei assim, desculpa, foi eu que tava falando besteira, né? Ainda pedi desculpa. Desculpa, porque era eu. Mas sempre... Técnico na época, era o Carlinho já? Era 93 isso.
Evaristo? Evaristo de Macedo. Mas olha aqui. Evaristo, mereceu, Garoto, folgado. Mereceu. Folgado. Baiano, mereceu. Olha aqui. Já citou dois caras. Antônio Carlos. Não, esse aí não. Esse aí não. Vamos lá. Júnior Baiano e Clebão. Duas damas. O Antônio Carlos, eu sei. O Zago, né? O Zago, vou te falar uma coisa. Primeiro, assim, absurdo jogando, né? Sim. Pra mim, um dos melhores zagueiros que eu vi jogando na minha época, Zago e Adilson Batista. Tecnicamente, absurdo. Fantástico. Mas também os dois que eram mais que batiam. O Adilson, quando eu jogava contra ele no Atlético Mineiro, a gente fala das tesouras do Júnior Baiano, mas as tesouras do Adilson também eram absurdas. E o Zago batia de tudo quanto é jeito. O Zago sabia pisar no seu pé, sabia te dar um soco nas costelas, sabia te puxar teu cabelo, enfiar o dedo no ouvido. O Zago ele olhava pra tudo quanto é lado e nunca ninguém pegou ele fazendo nada. Né? Teve uma vez que eu tomei um supapo dele, Palmeiras e Grêmio, no Parque Antártica, do lado dos Gandula. Tomei dele e depois o Gandula me deu. Eu apanhei do Gandula na época. A gente apanhava do Gandula, velho. Você tem noção? Hoje os Gandula não podem devolver a bola. Não pode devolver a bola, tem que jogar tudo certinho. Os Gandula batiam com a bola na cabeça da gente. Pô. Agora tu não batia em ninguém, não? Ninguém. Quando eu batia... Não deu nenhum troco bem dado. Quando eu batia, era expulso. Quando eu batia, era expulso. Não sabia bater. Eu não sabia fazer falta. Eu marcava bem, fechava a casinha, as linhas de passe, mas marcar... Mas vem cá, você citou 4 jogadores e 4 zagueiros. E lateral? De boa? Lateral eles não me achavam, velho. Lateral eles não me me achavam. Não te achava? Dava um tapa? E olha que eu enfrentei poucos bons, Roberto Carlos, Cafu... Que isso? Leonardo, mas não me achava. Pra marcar era difícil. Você jogou contra o Branco, não, né? Joguei, pô. Joguei várias vezes. Branco não era... Não, mas assim, até tentava. Achava um ou outro, mas eu era leve. E eu aprendi uma coisa. A primeira dura Por isso que dava vontade de bater. A primeira dura que eu tomei, vocês vão lembrar que eu já contei essa história, e o Zico fica todo bobo quando eu conto isso. O Zico treinando com a gente, ele estava se recuperando da contusão do joelho. Do Márcio Nunes. Isso. E aí, treinando na Gávea, ele na equipe titular com a gente, para ele ganhar ritmo. E eu no time, né? E trabalhava a bola com ele, não sei o quê. E eu era muito driblador nessa época. Eu não gostava de dar a bola. E eu driblando toda hora, papapá. Teve uma hora que eu não sei quem fez uma falta em mim. Acho que foi o Tita, que era um zagueiro da época do nosso. Sim. Fez uma falta em mim. Ele... Para de jogar. Fez o árbitro, não lembro que era o treinador, não sei se era o Toninho Barroso. Fez o Toninho Barroso parar o treino, me pegou pelo braço. Falou assim, Paulo Nunes, deixa eu te falar uma coisa. Isso é pro seu bem. Você já viu o Bebeto jogar? Já viu o Bebeto jogando? Já viu o Bebeto saindo driblando para todo quanto é lado? Não. O Bebeto dá e passa. O Bebeto gira, tira o zagueiro. Você é ágil, você é rápido. O que adianta você driblar aqui? Você vai se machucar fácil. Você viu essa falta que você recebeu? Você e não vai ajudar em nada o time, né? Falta no meio campo. Não vai ajudar em nada. Você vai acabar sua carreira mais rápida. Você não vai ajudar teu time e você vai atrapalhar o atacante que está com você. Você é ágil, pensa bem, toca e sai. Olha, vê o Bebeto treinando, vê o Bebeto jogando. Você vai ver que é não sei o quê. Mas dura, não é de dura, forte. Nunca mais esqueci disso. Então, quando eu comecei a jogar como profissional, principalmente lá de 92 para frente, era 1-2. Você não me via driblando muito. Eu saía muito entre as linhas nas costas dos volantes para receber essa bola mais livre, para atacar o espaço. Eu gostava de jogar. Hoje, com essas linhas altas, a Elo Éboli, hoje, né, que os times gostam de jogar. Atacante, que eu falei esses dias com quem? Foi com o Gustavo Villani. Falei, Villani, se eu jogasse nesse mundo hoje, que os caras jogam adiantado, que você só tem que ter um meia. Imagina, tinha Djalminha, tinha Alex. Só pra dar aquela... Só dar aquela quebradinha. Na diagonal. Você entrar aqui, Nossa, toda hora na cara do gol. Sim. O atacante inteligente, que ele sai daqui de fora para dentro, ou às vezes de dentro para fora. Cara, por que o Gabigol fez tantos gols no Flamengo? Porque ele só saía de dentro para fora, para pegar a diagonal. Você jogava num campo muito mais congestionado. Muito, né? Porque os zagueiros voltavam tudo para trás, para dentro da área. Sim. Então ali você tinha que ter qualidade. Era um 4-4-2 rígido. Os fechado, laterais todo mundo lá atrás. Você jogava com um atacante lá na frente para ter um contra-ataque, para todo mundo sair. Ou um centroavante que conseguia segurar a bola para a chegada do time para sair. Porque era todo mundo congestionado lá atrás. Agora não, a maioria das equipes joga com as linhas aqui na frente, cara. Se você tem um bom lançador, se você tem um bom zagueiro que tem a bola longa, ou um meia que tem essa bola longa também... da vida, ó. Poxa, cara. Sim. Então, Léo Ortiz da vida hoje, fácil, fácil, cara. Então, para os atacantes que têm velocidade,
a gente fala no meio do futebol, é teta. Então, assim, voltando a essa questão, o futebol hoje ele dá a possibilidade dos atletas jogarem sem medo. Na nossa época, a gente tinha muito medo. Eu, vou falar por mim. Verdade. Medo de sair machucado, medo de dar um problema. Porque os caras não tinham freio, não tinha essa possibilidade, ainda mais quando a gente jogava Libertadores. Se eu tô falando Campeonato Brasileiro. Libertadores não tinha transmissão, Não tinha nada. Seja lá com os caras lá. Era pedir a Deus para chegar no vestiário e tá bem. Agora aqui, você falou já... Libertadores estão... Meu Deus. Hoje é Nutella. Baile. Mamão com açúcar. Olha aqui, você falou já de Flamengo. A gente teve aqui uma pessoa batendo papo com a gente que disse o seguinte, olha, o Paulo Nunes, quando eu joguei no Flamengo, ele queria desistir da carreira. E eu chamei, conversei com ele e acho que, de certa maneira, eu ajudei a ele a continuar na profissão. Quem disse isso foi o Gotardo. Exato. Como é que foi isso? O que aconteceu na época? Foi problema pessoal? Pessoal, totalmente pessoal. Eu estava, assim, já meio triste com algumas coisas que estavam acontecendo lá em Goiás. Era com a minha ex-esposa, né? Então a gente estava num momento ruim. Você estava casado ainda? Estava casado, estava num momento ruim e as coisas não estavam dando certo. Eu tinha acabado de ter essa lesão no joelho. Nossa! Estava me recuperando da lesão e às vezes quem teve lesão no ligamento, no LCA, você sabe que começa a sentir dor, aí começa a ter dor no músculo da coxa. Aí acha que não vai conseguir mais. Acho que não vai voltar mais a ser aquele jogador. Então eu pensei, conversando, chamei ele no quarto, porque eu tinha muito contato com ele, né? Eu gostava muito de conversar com o Xerife, com o Gotardo, com o Gilmar e com o Maestro Júnior. Eram os três, assim, que eu escutava muito. Mas era gaúcho boy, né? Conversava com os três, mas saía com o gaúcho. Saía com o gaúcho, né? Mas tinha um equilíbrio. Mas eu não punha, exatamente. Se eu não tivesse esse equilíbrio, eu não tinha nem jogado futebol. O cara tá ali entre o céu e o inferno. Exatamente. Às vezes eu estava o anjo e o demônio. Às vezes eu estava muito no inferno e ele me puxava. Vem cá, garoto, volta pra cá um pouquinho. E o Gotardo foi muito importante na minha vida, porque ele me aconselhou muito, eu escutei ele muito, ele dizendo que essas coisas aconteciam com todos os atletas, porque eu tinha pensado mesmo. Eu tinha pensado em quando voltar. A gente estava na Europa. Já tinha uns 20, 25 dias e os problemas tudo acontecendo lá. Nossa! E aí eu falei, eu vou voltar. Eu ia pedir para voltar. Ele falou assim, não, espera, o tempo vai curar tudo, essas feridas, não sei o quê. E não teve outro. Então, assim, eu sempre falo com ele quando eu vejo o Xerife. O Xerife é um cara que eu respeito, admiro como atleta, que foi um baita jogador. E como pessoa, mais ainda. Então, assim, foi um cara que realmente me abriu os olhos. Não foi uma depressão, não posso dizer que foi isso. Foi uma tristeza. Foi uma tristeza de momento, achando que eu não conseguiria voltar a ser aquele jogador que eu tinha sido em 91 e 92. E mais o problema pessoal. E mais o problema pessoal que estava junto. Então, assim, foram coisas que culminaram e que me afetaram bastante. Isso aí, a gente vê várias histórias nesse sentido, né? A tua exposição fica muito grande e às vezes a gente esquece... Do lado humano, né? Do lado humano, né? E a cabeça, cabeça, a gente, né, vou te falar uma coisa. A gente olha atleta, né? A gente, assim que eu falo, é muita gente. E acha que o atleta ele é uma máquina. Uhum. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano normal. Um menino como eu, que sai de Pontalina. Quando eu saí de Pontalina, a cidade devia ter 7 mil. Hoje tem 15 mil, contando gato, papagaio, cachorro, galinha. Hoje aumentou. Mas assim, você sai de uma cidade de 7 mil habitantes, onde meu futuro ali não seria nada. Né? Eu teria que estudar para trabalhar numa farmácia, ou trabalhar numa loja de sapato, ou quem sabe, uma sorte imensa, ser alguma coisa a mais. Mas naquela época, na nossa época, não tinha tantas oportunidades. Já teve outro jogador lá em Pontalina? Nunca. Não. Nem próximo, assim. Profissional de nome, sim. Não. Uhum. Não. Teve jogadores que jogaram Campeonato Goiano, em times do interior, essas coisas. Então, assim, quando você sai de uma cidade e vai jogar no Flamengo, e aí, poxa, eu já peguei todas as seleções de base. Aí eu fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão do Carioca, fui campeão brasileiro. O que acontece? Não tem como. Eu não tinha um nível familiar. Né? Minha família estava toda em Goiás. Eu morava sozinho no Rio de Janeiro. Meus pais não tinham condições nem de vir para cá me visitar muitas vezes. Então, quando eu queria trazer eles não queriam, porque eram pessoas muito humildes. Né? Mas o carinho, o amor era imenso. Sim. Mas eram pessoas humildes. Então, assim, você vai conhecendo coisas que você nunca viu na tua vida. Então, você se perde. E eu tive esse momento também.
essa questão de ter tido a contusão, questão de casa, desse problema que eu tive com a minha ex-esposa. E a fama. E a fama. E conheci o Gaúcho. Eu sempre digo isso. E o Renato depois, né? Porque o Gaúcho eu até aguentei. Quando vem o Renato e o Gaúcho em 93, aí o papai perdeu a cabeça. Por que, meu amigo do céu? Aí vinha assim, vou dar um exemplo. Vinha 7. 2 deles eram nota 10,2. E as outras 5 eram nota 9,8. O que sobrava era 9,8. Se você estiver sozinho, nem de 4 você pegava. 6,22 era muito, pô. E aí, meu amigo, você fica perdido. Eu falava com o Djalminha às vezes. Mas deram moral pro moleque, então, né? Deram moral. Falei, Djalminha, nós vamos morrer, cara. Mas vem cá. Era você, os Gaúchos Boys. Você, Djalminha. Era eu e Djalminha. Sim. Era coisa. Aí você tinha ainda o Luiz Antônio. Sim. Você tinha Marcelinho, não? Não. O Marcelinho era malandro do outro lado. A turma do Marcelinho era Marcelinho, Marquinhos e Júnior Baiano. Sei. Que trio, meu Que amigo. trio. Vou te falar, Que trio. a gente era muito dividido. A gente não era dividido de amizade. Sim. A gente era Mas de dividido grupo, na né? saída. Nós tinha um time das músicas eletrônicas, tinha um time do pagode. Do pagode. Lá no Flamengo, aquele time tinha de tudo. Os que faziam que era certinho e era pior que a gente, não tinha no Flamengo. Marcelinho. O Idemar? Não. O Idemar, se eu pudesse contar, mas não posso. Por quê, cara? O Idemar quis namorar a empregada do Gaúcho. Sério? Porra, apaixonado. O Idemar e o Júlio César Imperador. Júlio César Os dois Imperador. brigavam. E tudo certinho, né? Tudo certinho. Agora pode falar, porque já passou. Isso. As mulheres não vão querer separar desses caras agora. Claro. Não vai. Pô, Mas não era vai, lá né? atrás. Era lá atrás. Foi isso que eu em 91. 91. Eles brigavam pela empregada do Gaúcho. Eu esqueci o nome dela agora, cara. Mas era Pô, assim. tá empregado do Gaúcho, tá bonito, hein? E vou te falar uma coisa. E o Gaúcho incentivava. Era 9,8. E o Gaúcho incentivava, que era pior ainda. Incentivava, né? Cara, o Gaúcho, assim, as pessoas falam do Renato, o Renato foi o cara, né, das mulheres. O Renato não escova o Gaúcho no tempo mesmo, do Gaúcho. Eu vi tanta coisa, que lógico, não vou falar nunca. O Gaúcho fazia coisas que Deus duvida. O Gaúcho era da mulher mais famosa do Brasil, Sim. a menina do hotel que estava trabalhando ali. Nossa. Para ele não tinha distinção, diferença. Que isso. Ele era diferenciado. Aprendi muito com ele. Vem cá. Eu queria falar mais dessa turma aí. Essa turma é boa, hein? Essa turma, pô. E tinha depois os sérios, né? Zinho, Júnior, Gotardo. pra segurar. Não era sério? O Júnior Maestro. O Gotardo. Vamos ter que chamar o maestro aqui. O Zinho é sério Não hoje. faz isso com o seu Cris, não. O Zinho ia para os esquemas para segurar. Sonso, Pra segurar, né? Sonso. Pra segurar a gente. É. Aí eu voltava para casa e ele ficava. Sonso. Falando do botava... Marreco entrava onde aí? O Nélio fazia de sons. O Nélio fazia de sons. Verdade também. O Nélio também. Mas ele não dava muito tiro, não. O Nélio era mais tímido. O cara mais sério era o Fabinho, que até hoje é virgem. Fabinho, até o... Como é que é? Fabinho é virgem. Que nunca casou. isso? Não é Porque não. o Casimiro não é virgem. Não. Fabinho é o volante. Fabinho. O Fabinho era o seguinte. Fabinho, eu estudei com a irmã do Fabinho. Com a Mônica. Sim. Estudei, na época era 2º grau e tal. E ela dizia pra mim que o Fabinho era do treino pra casa, pra igreja, do treino pra casa, pra igreja. Era só isso. E outra coisa, ganhando bem pra caramba, assediado, à beça. Mas é verdade, eu nunca vi o Fabinho namorando. Deixa eu te falar uma coisa. O Fabinho até hoje mora com a mãe. Sabe por quê? O Fabinho não gasta dinheiro. O Fabinho, ele não casou pra não ter que pagar a conta de outra pessoa. Mas ele tem um monte de imóvel. Isso é sei pão disso. duro? Fabinho é pão duro? Pão duraço. Pão duraço. O Fabinho não casou porque ele não gosta de pagar Mas não é a conta. virgem, não, cara. Não faz isso, não. Eu acho que eu nunca vi ele saindo com a menina. Não. Ele é, entendeu? Reservado, cara. Não faz isso, não. Fabinho, você sabe que é brincadeira. Fabinho quase fez o gol mais importante da carreira dele, que seria o gol do título do Centenário, em 95. Não foi, Fabinho, que deu aquela limpada aí? Aquela batida, no verdade. 2x2. Foi 2x2. 2x2. Daria o Foi título ao Flamengo 2x2. até que aparece a barriga do verdade, Renato. verdade. Pra dar o título ao Verdade. Fluminense. É verdade, foi gol dele. Gol dele. Foi É, gol dele. verdade. Mas assim, essa galera aí nas mãos do Carlinhos, né? Isso. Carlinhos foi o campeão 91, carioca, 91, brasileiro 92. Com a saída do Luxemburgo. Exatamente. E arrisco dizer que aquela geração que conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior,
Ah, sabe quem teve aqui? Adriano. Rapaz. O Goleiro? É, Que isso? falou. Esse é maluco, hein? Esse aí eu conheço até hoje, meu tá? amigo... E também tem a história do Adriano. Do quê? Adriano, meu amigo. Mas, ó, aquela geração, arrisco dizer, foi a última que chancelou craque o Flamengo faz em casa. Tanto que tem a foto, aquela foto é a nossa. Aquela foto. O Júnior conversando com você, naquela foto clássica, a gente já mostrou aqui, inclusive, tem uma foto também, que é o Júnior meio que Essa fazendo que tá uma no campo, palestra. no campo da Gávea. Essa aí, É, No essa campo é da a Gávea. única. Craque faz em Essa casa, aí. é essa. Essa foto é emblemática. Essa é a foto. emblemática. Porque foi uma geração que... o Flamengo continua fazendo craque em casa, mas craque que deu título foi essa geração. Foi base do time campeão de 91, 92. Mas podia ter ficado mais tempo, hein? Podia ter ficado mais tempo. E que todos queriam ficar. Todos queriam ficar. Todos. Porque Isso assim, que eu ia te perguntar, por que que... vou te falar uma coisa assim. A gente, vou falar, isso eu posso falar a gente, porque são meus amigos até hoje, são meus irmãos. A gente se encontra sempre, sempre, no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, aonde quer que a gente esteja. Todos, sem exceção, todos não queriam sair do Flamengo. Quando existia uma proposta pra gente, tipo, proposta não, né? Quando eles queriam mandar a gente embora, a gente falava, não, dá mais uma oportunidade, a gente quer ficar... Não, mas a gente vai baixar o salário de vocês, que já era baixo. E a gente não recebia, você sabe disso. Era de 3 em 3 meses o Flamengo pagava um salário. Então, assim, a gente não pensava em grana, cara. A gente pensava em investir a camisa do Flamengo, em jogar no Flamengo. E todas as vezes que eles falavam, não, porque vocês têm que sair, vai ver uma proposta, a gente, não quer. Ah, mas vocês não vão jogar, não, a gente quer brigar pela posição. E todas as vezes, todos saíram, porque os caras falaram, não vai ficar aqui, tem que ser vendido, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa das merrecas, porque eles venderam a gente por merreca. Todos, 700 mil dólares, 800 mil dólares, 900 mil dólares, $1 milhão, foi isso. Presidente Márcio Braga, na época. Não. é? Veloso. 92? Não. Luiz Augusto Veloso. Foi em 92, 93, mas foi em 93. 93 foi o Veloso. O Veloso chega em 93. Começou, foi Veloso. É, Veloso começou 93. a fazer Tá, Veloso. tá. Não Veloso quero mais 93. ninguém. Começou a contratar Isso. Edu Marangon. Um monte de caras aí que já estavam no final de carreira. E deu a gente. Deu. Então, assim, foi uma questão da direção. Não foi do Flamengo. Quando a gente fala o Flamengo nos vendeu, não. Foi a direção que estava lá. Porque se a gente tem... Cara, a gente tinha... Quando eu saí, eu tinha 21 anos. Parece que eles falavam da 22 anos, 21 para 22. Parece que quando eles falavam da gente, parecia que a gente já estava com 26, 27 anos e não tinha dado certo. A gente tinha sido campeão 2 anos seguidos, no terceiro ano, que a gente deveria e oscila. A gente fala isso hoje. Sim. Antes a gente não falava sobre isso. Ah, porque os caras estão mal, tem que vender. Hoje não, a gente fala, é natural que os caras oscilam. Os caras vão abaixar um pouco o jeito de jogar. Cara, e a gente era o culpado de tudo. Quando o time não ia bem, os bons eram os veteranos. Quando o time ia mal, o ruim eram os da casa. E assim, os caras mandaram a gente embora. O Veloso, a direção, Plínio Serpa Pinto, quem mais? Eu lembro dos dois porque o Kleber Leite. É. Eu lembro de uma, pra você ter noção. Plínio Serpa Pinto, eu lembro do Demário Toguior, chamava assim, aquele com nome de navio. O Plínio foi vice de futebol do Kleber Leite. Isso. Quando eu sou emprestado ao Grêmio, só essa história, aí eu posso falar por mim. Quando eu sou emprestado ao Grêmio, eu fui emprestado com passe fixado, se eu não me engano, em 700 ou 800 mil dólares. No mês de março, o Fábio Koff, que Deus o tenha, o presidente, arrumou um espanhol que já tinha o dinheiro para comprar. Eu falei assim, não, o senhor vai esperar até o dia 31 de dezembro de 95. Para esse dinheiro só entrar lá nessa época. Entrar lá nessa época, que eu quero estar presente no dito e feito. Teve a reunião no dia 31 de dezembro, o Fábio Koff veio, marcou a reunião com eles no escritório, no centro. Eu estava com o Djalminha na praia, o Djalminha me levou para a reunião. Estava de bermuda, chinelo, camiseta, subi na reunião com o Fábio Koff. O Kleber Leite e o Plínio me chamaram na sala deles para me falar para o Grêmio, para me dizer assim, não, que eles tinham uma proposta para mim do Valência e que era para mim falar para o presidente do Grêmio que eu não queria ficar no Grêmio. Ele acredita nisso? Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês fizeram o que vocês fizeram comigo, me chutaram daqui e vocês acham que eu ia fazer uma situação dessa? Cheguei pro presidente e falei, tá vendo, presidente Koff? Acerta aí, o Fábio já depositou a grana já na conta e me comprou. Pra você ver como é que a situação era, como é que era dirigido o Flamengo na época. E aí o presidente Fábio Koff falou, você vai arrebentar. O maior presidente da história do Cara, Grêmio. mas quando eu cheguei lá, essa história é boa. Quando eu cheguei de, olha eu também. Vou me apresentar no Grêmio
um calor em janeiro, infernal em Porto Alegre. Você sabe como é que é lá? Sim, o calor é sim, infernal. o calor lá é infernal. De janeiro a março, ninguém aguenta. Eu fui de chinelinho, shortinho e camisetinha. Quando eu me apresento lá, o Fábio Koff liga lá embaixo, chama o Filipão aqui em cima. Chega o Filipão, aquele Galdério, Sim. Né? E eu lá sentadinho de chinelinho. Fábio Koff falou assim, levanta aí, Paulo Nunes. Aí eu levantei, né? O Fábio Koff falou assim, olha o seu atacante que a gente trouxe. O Filipão falou, meu Deus, você vai jogar o Campeonato Gaúcho. Eu tinha Com essa canelinha, eu tinha filho. 64 quilos, cara, 65. Mas quem pediu a tua contratação? O Felipão. O Felipão? Assim, o Felipão queria primeiro... Não, o Felipão queria primeiro o Magno, que foi... Sim, o Romagno, lembra? Romagno era o cara da época, da vez, da bola da vez. Sim. E queria aquele lateral direito, o Henrique. Sei, O Moreninho, que jogava sei. na lateral direito. Sim, Ele sim. queria primeiro esses dois. Porque o Flamengo ofereceu 4 jogadores. Ofereceu para o Grêmio escolher 2 jogadores entre vários. E aí ele escolheu esses 2. O Henrique não quis ir. Aí o Filipão falou assim, não, eu quero aquele pontinho. Porque eu tinha acabado de jogar um jogo no Campeonato Brasileiro de 94 contra o Grêmio, Contra lá o Grêmio. no Olímpico. E ele gostou. Ele falou assim, esse pontinho vai fazer o que eu quero. Que ele queria que eu voltasse, né? Depois eu não voltei nenhuma vez. Ele falou, você me enganou, meu, que lá no Flamengo você voltava, que você não passou do meu campo atrás. Falei, o quê? Eu não fazia gol lá, agora eu quero fazer gol, pô. Eu quero mostrar o meu futebol. Tem que cruzar pro Jardel, pô. Como é que eu vou chegar lá no fundo pro Jardel? Aí ele falou assim, caraca, cara, como é que você me enganou tanto? E aí foi uma história que tinha o Soverage, né, também, que faleceu, que Deus o tenha, que foi um dos funcionários mais antigos do Grêmio, que depois, em agosto, os 3... Fábio Koff, os 4, Fábio Koff, Cacalo também faleceu, sim. Felipão e Silverage me chamaram na sala, falaram assim, cara, se você continuar desse jeito, você vai brigar com o nosso maior ídolo. Porque naquela época a torcida do Grêmio, todo mundo tava usando. E lá a maioria é loura, né? O pessoal é loura. Todo mundo usava o meu cabelinho, que era da Babalu, né? Lembra que o meu apelido no Sul era Babalu. E aí todo mundo, a garotada toda, a molecada toda, os pais, a família, tanto que hoje, até hoje, eu recebo foto de meninos que hoje, quando é loirinha, as pessoas cortam o cabelinho tigela igual o meu da época. Se você continuar assim, você vai brigar pelo Renato aqui, que o Renato chegou igual você, desacreditado aqui no Grêmio, Caramba. E depois foi ser o que ele foi. Então, assim, quando eles me falaram isso, aí que me deu mais motivação. Então, assim, o que eu tive no Grêmio da direção, eu não tive no Flamengo nunca. Me ajuda aqui, ver se eu consigo... É uma mágoa que tu tem? Não. Da direção, sim. Do Flamengo, nunca. Do Flamengo, não. Por quê? Vou te dar um exemplo. O meu nome é Arilson. Quem foi Arilson? Ponta esquerda do Flamengo. 71. Se eu tivesse nascido em 74, como é que seria meu nome? Arthur. Ninguém, pode ter um igual ao meu pai, mas ninguém foi mais flamenguista do que o meu pai no Brasil, no mundo. O meu pai era surdo, porque a torcida do Vasco, quando meu pai perdia, o Flamengo perdia, ele ia soltar foguete lá dentro da casa dele. Porque meu pai era o mais enjoado. A final da Copa do Brasil de 97, que a gente ganhou do Flamengo no Maracanã, Grêmio e Flamengo. O meu pai estava com a camisa do Flamengo almoçando com a gente no restaurante. Caramba. O seu Evaristo falou assim, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Você vai deixar seu pai almoçar com a gente com a camisa do Flamengo? Ele vai torcer. Seu Sabiá, você vai torcer contra o seu filho? Não. 2-1 Flamengo, gol do Arilson. Sim. Então, assim, eu comecei no Flamengo. Quando garoto, eu sempre fui flamenguista. O Flamengo me deu a Elo Éboli. O Flamengo me deu tudo. O Flamengo me deu moradia, me deu educação, me deu vida. Os meus filhos nasceram no Flamengo. Meus 2 filhos nasceram no Flamengo. O Flamengo me deu todas as oportunidades do mundo. O Flamengo me fez ver o mundo que eu nunca viria. Então, nunca teria mágoa do Flamengo. Eu tenho um mago e raiva dos caras que trabalhavam lá dentro. Que até hoje, quando estão do meu lado, eu não gosto nem de olhar na cara. Você fala com eles ou... Uma vez que teve uma festa agora, o Veloso me cumprimentou, cara, mas foi tão rápido que eu não tive condições de não dar a mão, porque eu sou um cara muito educado. Minha mãe sempre me ensinou a ser educado. Mas a minha vontade era não ter apertado a mão dele. Porque foram, não sei se a palavra é muito forte, mas é o que é. Foram os canalhas com a gente. Canalhas. Veloso e Kleber. Beleza, e Kleber Leite. E Plínio Serpa Pinto. E Plínio Serpa Pinto. Exatamente. Isso foi foda. No entanto, você escreveu essa história brilhante no Grêmio, né? Exato. Mas um pouco virava estátua, como o Renato. Então, eu brinquei com o Renato esses dias, encontrei o Renato e falei assim, a sua sorte é que você fez o gol do Mundial.
aquele gol mata qualquer jogador. Mas eu falei pra ele assim, mas independentemente disso, você é o segundo maior jogador do Grêmio, porque o primeiro acabou de chegar aqui na mesa. Renato tá numa marra pra vir aqui, sabia? Tá numa marra tremenda. Mas pode falar uma coisa? Deixa eu te falar uma parada. Você tirar ele lá do Leblon, Pô, lá do mas Ipanema, caramba, você não tá aqui, cara. Por que ele não pode eu vou te vir, falar uma cara? coisa, não tem jeito, meu. Aquele ali, ele não sai dali, ele não vai pra Barra. Não ele vai, pra lugar eu nenhum. sei. Ele só fica naquela região. Ipanema, Bar. Bar, Ipanema. Isso. Não faz A outra gente tem que coisa. levar a estrutura pra lá pra Exato, poder fazer com Se ele. você No fizer bar, esse Ipanema, no bar. botar uma mesinha, botar ali, Isso. ele faz na hora com o maior prazer. O que eu queria tentar lembrar é o seguinte, era Danley, vamos lá, ver se eu consigo. Danley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger. Dinho, Goiano e Carlos Miguel. E Arilson. E Arilson. Você, Jardel... Esse para mim, e para muitos gaúchos, foi o melhor time que o Grêmio teve na história. Em todos os sentidos. De jogo, de união, de título, de marca, de deixar gerações falando nela sempre. E foi um momento, quando a gente chegou lá, que você pode até estudar sobre isso, eu sei que vocês estudam e veem, era um momento do Inter, era um momento que o Grêmio estava em baixa. Sim, e a torcida da Internacional era maior do que a do Grêmio na época. Nós fizemos uma geração de torcedores do Grêmio que sobrepôs a geração do Internacional. Então a gente tem muito respeito, nós, que eu falo, nós jogadores, pela essa transição que a gente teve no Rio Grande do Sul. Então, assim, é lindo, cara. Você não tem ideia do que é os gaúchos, do que é o torcedor gremista e até dos próprios colorados, que nos respeitam muito. Mas de quantas gerações a gente mudou de vida lá no Só Rio pegar Grande esse do Sul. gancho. Você viveu todas as grandes rivalidades do futebol brasileiro, praticamente. Né? Acho que a única que não viveu foi Atlético e Cruzeiro. Né? Bahia e Vitória também. Bahia e Vitória. Mas... Grenal é a maior rivalidade? Mas é disparado. Disparado? Quando tem Grenal, vou dar um exemplo. Vamos jogar contra o Palmeiras num domingo. E vai ter um Grenal, Grêmio e Palmeiras, que era o duelo do Brasil finais de competições, Copa do Brasil, Libertadores. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Tu tava naquele jogo da pancadaria? Tava, né? Pô, tava em todas as confusões. E você... Aliás, todas as confusões eu estou junto. Você estava no jogo e na confusão. Eu começo a confusão sempre, mas brigar eu não sou muito de briga. Com esse corpinho também não dá, né? Não. E hoje ele vai. Hoje eu sou outro. Hoje tinha que ver na época. verdade. Você tá maluco. 64 quilos. Ele só arriscava o fósforo. Eu adorava arriscar o fósforo. Mas assim, a gente ia jogar contra o Palmeiras, que era um jogo gigantesco, mas só se falava no Sul do jogo próximo, que seria na quarta, do Grenal. O Grenal se falava a semana inteira. O Grenal já se falava quando saía a data. Se falava, não se fala. Saiu a data, vamos jogar o Grenal agora, dia 10 de fevereiro. Nego tá jogando pensando no Grenal. A semana toda você vai treinar, voltar, é no porteiro, é no shopping que você vai, é no restaurante. Se fala tudo. E é o jogo que você tem que aparecer. É o jogo que o torcedor vê que você realmente é gremista ou é colorado. É o teste de qualidade. É o teste de qualidade. É onde que você bota o seu selo, né, de qualidade. Quer dizer, você pode ir mal contra Palmeiras, contra Fluminense, mas você jogou bem no Grenal. Jogou o Grenal, ganhou título em cima. Se ganhar título em cima deles, então, e se tirar eles de competição, é absurdo, assim. E eu falo por isso porque hoje, sempre, o meu gol de bicicleta que eu faço, eu também deixo as marcas, que é problemática. Gol de bicicleta. Eu faço um gol de bicicleta dentro do Beira-Rio e imito o Saci Pererê. O jogo acabou às 7 horas da noite. Sabe que hora que eu saí de lá? 2 da manhã. Dentro do carro do Camburão. Camburão. E eu amava isso, cara. Os policiais riam. Cara, você gosta disso? Eu falei, olha os caras querendo me matar, cara. E aí eu não saía na rua, né? 10 dias depois era só treino e casa. Aí depois eu ia saindo aos poucos. Não, gente, eu só quero homenagear o torcedor, não é menosprezar. Tinha que usar todas as suas ferramentas, né? Que você tinha pra acalmar a torcida. Eu lembro dessa Mas, cara, era muito bom isso, cara. Porque, assim, o torcedor ficava esperando o que você ia fazer. Sim. Me perguntava na padaria, no restaurante, aonde você ia. Então, era uma coisa... Quero ver domingo, hein? Olha aí, domingo, era uma coisa hein? que uma movimentava. Né? Sim, movimentava o jogo, todo mundo. É. Cara, os caras... Chegou um tempo, no Grêmio e lá no Palmeiras, que eu corria da imprensa. Porque a imprensa que vocês não tinha essa parada de
De coletiva, não. Vocês estavam lá dentro do campo. Sim, dentro Cavalo do campo, jogo, dentro do Lá vestiário. dentro. E aí chegou um momento que era eu todo, tipo, que vocês que... Pô, Claro, velho. lá no cara, vai ter um jogo, lá, né? É. Cara, aí chegou aí nesse momento o Felipão falou assim, você tem que diminuir, tá todo mundo louco contigo já, tá todo mundo ficando louco. Falei, sério, professor, você tem que diminuir? Ele falou, tem. Falei, agora que eu vou lá na entrevista. E provocava, Ele provocava. falava assim, porque eu gostava dessa confusão, cara, me dava, era um combustível. Te motivava, Me né, motivava. cara? Agora, vamos lá. Já teve alguma chegada de torcedor mais brabo em cima de No você? Corinthians, o cara... Você tem noção do que no Corinthians o cara fez? Tava eu e o Baiano, a gente gostava de tomar um chopinho depois dos treinos, assim, tipo um treino de segunda ou de terça, antes da concentração, porque o Filipão concentrava a gente vivia concentrado. Claro. Então a gente tinha um chopinho. Chopinho na segunda. Na segunda, porque na terça-feira o Filipão já levava a gente pra concentração. Então aí eu, o Baiano, sempre pra segunda-feira, num barzinho ali, em Perdizes, próximo do Palmeiras. Cara, um dia a gente tava lá sentado, num restaurante chique, hein? E eu sempre andei com segurança em São Paulo. Sempre. Eu tinha dois caras, um Amarildo, um que era o chefe e o outro que ele contratou também para ficar de vez em quando. Mas o Amarildo, que andava sempre comigo. Só que como eu fui com o Júnior Baiano, eu falei, tu quer um segurança maior que esse cara aqui? Quem vai ser doido de chegar em mim com o Júnior Baiano? Irmão, o maior erro da minha vida. A gente sentado aqui, eu aqui, o Júnior Baiano aí do outro lado. Tô vendo uns 4 entrando no restaurante, né? E lá no restaurante, o primeiro lá na porta, o segurança da casa. Sim. Os 4 entrando, vieram pro nosso lado, a gente tomando chopinho assim, um cara, pô, vocês poderiam assinar aí pra gente? Mas com um cara assim, bravo, né? Aí eu olho, a gente normalmente, quando tá conversando, a gente não olha muito pra pessoa. Sim. A gente fala, não, lógico, pô, que isso, não tem problema não. Baiano assinou, quando eu peguei, assinei o primeiro autógrafo, quando eu entreguei pro cara, o cara pegou o autógrafo, amassou ele, aí quando ele começou a amassar, eu olhei pra ele, meu irmão, era um gigante, que esse cara do Corinthians, Sei. desse tamanho, os 4, com as caronas assim. Aí o cara levantou, amassou o autógrafo. Aí eu fui fazer assim, ó. Vou levantar. Tô levantando. Ele pegou o autógrafo, jogou na minha cara. Puf! Senta, senão eu te mato aqui agora. Escuta, senta agora. Ele já fez assim, ó. Armado? Irmão, Júnior Baiano. Que isso, rapaz? Que isso? O cara virou pro Baiano e falou assim, quieta, rapaz, senão vai sobrar pra você. A parada é com ele. Você quer que sobra pra você, o Baiano? Aí o Baiano... ficou... Falei, tu vai deixar, Bico? Aí ele se mexe com essa parada. Caraca, aí eu falei assim, o que foi, meu rapaz? Aí eu falei assim, cara, eu não posso. Ele, respeita o Corinthians, rapaz. Eu falei, nunca desrespeitei o Corinthians, respeitou assim, você matou o Gavião no gol. Aí eu falei, ai, você desrespeita? Respeito, você não pode fazer isso, que é papá. E o quarto, levanta pra tu ver, rapaz. Se tu não morre aqui, fica quieto. Falei, rapaz, vocês estão malucos? Eu chamei meu segurança, já tá vindo pra cá. A gente vai te encontrar. E saíram os 4, irmão. Irmão, meu segurança chegou 5 minutos. Eu já tinha apertado aqui, né? Uhum. Chegou 5 minutos depois, tentou ir atrás deles, né? Sim. Falei, não, esquece, larga esse negócio. Mas tremeu o negão. Aqui, e o Baiano? Se mijou nas calças. Cadê teu segurança? Olha como é que a gente tava puxando depois, ó. Tava parecendo eu quando cheguei aqui hoje pra gravar o negócio. Olha aqui. Já aconteceu várias vezes. Tu matou um gavião, cara. Porra, não pode. O Oséias dando tiro, eu caí. Isso que eu ia perguntar. Vem cá. Claro que o Gaúcho foi teu melhor parceiro fora de campo. Não, disparado. Disparado. Aprendi muito com Então, dentro de campo... Pô, mas o Jardel também foi Não. parceria com o Jardel. Não. Dentro de campo, Jardel ou Oséias? Dentro de campo? Quem mais você consagrou? Os dois, hein? Carreguei nas costas. Brincadeira, tem problema lombar até hoje por isso. Brincadeira. A quantidade de gols, cara, que o Jardel fez com cruzamento teu... Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui... na cabeça do Jardel. É isso. Jardel e Oséias. Assim, eu tenho os números, é porque eu não trouxe aqui. De assistências pros dois, ninguém chegou próximo, tanto pro Jardel e tanto pro Gaúcho. Mesmo o Júnior sendo um dos assistentes no Flamengo, eu fui o maior. Eu e Charles Guerreiro, que dava mais assistências pro Gaúcho. Mas, não assim, era o Piá também, não? O Piá também era bom, mas atrás da gente. Eu vou te falar assim, de coração. Eles são... Eu vou te explicar qual a diferença dos dois. Dos três, primeiro, dos três. Uhum. O Oséias era um cara que quando a bola vinha no alto, ele não gostava muito de bola rápida. O Oséias gostava da bola mais alçada. Caindo. Aquela bola que vai caindo. Por quê? Porque ele gosta de vir na velocidade.
porque o Osés é forte, empurrando, empurrando isso, o cara, apoiando em cima do subindo zagueiro. os caras e atropelando. Isso em qualquer área. Qualquer área. Na qualquer defesa, área. no ataque... ele- Exatamente. Exatamente. Tem que ele empolga que ele faz aquele gol. Aquele gol, Aquele quando gol ele- foi absurdo. É maravilhoso aquele Quando gol, ele entra cara. no intervalo, o Filipão olha pra ele e fala assim, que é isso, tio? Aí ele falou pra assim, professor, ela veio boa demais, eu empolguei. Não podia Cara, perder. a galera acabou de Aí rir. acabou. Porra, ela veio boa demais. E ela, quando eu vi, eu já tinha cabeceado. Aí o Filipão, não, esquece. Bugou, até bug. Tirou ele, teve que tirar. Bugou. Tirou ele, bugou. Bugou. E a bola, que a bola do Marcelinho, Sim, aquela bonita, batidinha, né? É hora que ele posso sobe pra desperdiçar. o Veloso que ficou assim, ó. Que é isso? E assim, aí o Osés tinha essa característica. Sim, tá. O Jardel era um cara que a bola podia ser no primeiro pau, podia ser no meio pau, podia ser num outro canto, que ele tinha força no cabeceio. Ele tinha força. Ele era ninguém tinha força dos três na cabeçada igual o Jardel. Aí vem o Gaúcho. O Gaúcho consertava cruzamento. Se vocês analisarem gols do Gaúcho, quando a bola passava por ele aqui, ele já fez vários. Contra o Botafogo, ele faz um desses. Sim, ajeitando o corpo. Ele vira o corpo, Aham. o gesto técnico dele de girar a cabeçada e ter direção. Ninguém tinha a direção que o Gaúcho tinha. No pé, os Ele três... caça a bola. Exatamente. Sim. Ele colocava ela lá, se ele queria. É. Nos treinamentos, isso era mais nítido pra gente ver. Então, ele falava assim, agora vai lá no... Ele avisava antes. Agora vai lá no canto esquerdo seu, Gil. Tio Gil, a gente fala isso. Ele ia lá no ângulo. A bola vai agora não sei o quê. Ele buscava e colocava. E consertava. Se a bola passasse um pouquinho, ele vinha para trás e ele tinha um pescoço muito forte. Isso facilita muito. Você vai falar assim, mas qual dos três é o melhor? Para mim, o Gaúcho foi especial por dois motivos. Primeiro, pelo que ele era dentro do campo, e segundo, pela minha amizade. Mas para fazer gol, o Jardel era absurdo. É. E o curioso é que o Jardel, tudo bem, ele saiu já com essa marca de artilheiro do Ele Vasco. fazia gol né? no Vasco. Mas Mas no Grêmio, era- cara, Não, foi um que negócio isso? assim, foi Um absurdo. absurdo. Foi absurdo. O time jogou muito pra ele. Muito. E todo Né? mundo, eu não sei se você lembra disso, todo mundo falava assim, o Grêmio tem uma jogada. Bola no Tem que Jardel. marcar, exatamente. É fechar o Paulo Nunes e o Arce e a bola não chega no Jardel. E ninguém fechava a Ninguém jogada. fechava. Não Você lembra fechava. quando os caras falavam que o Garrincha só tinha um drible? É, Ele só tem esse drible. E driblava 10 vezes É. o cara e falava de outro time que só tinha essa jogada e essa jogada. Era o Grêmio na época, todo mundo falava isso. O Luxemburgo cansava de falar, a gente escutava isso. Não, o Grêmio a gente já sabe, marcar o lado direito, porque a bola chega, ou é cruzamento do fundo, ou é cruzamento... Porque o Arce também era um cara fenômeno. Sim, né? o Roger Arce- pelo lado, o Arce- Carlos Miguel. O Arce... Os quatro cruzavam muito bem, O os Arce não quatro. precisava ir no fundo. O Arce, era- depois do Leandro... Era o arco, né? Depois do Leandro, o Arce, pra mim, foi o melhor lateral direito que eu vi jogando. O Arce cruzava Do meio lado campo. da área. Do lado da área. A bola fazia Sim, assim. fazia o arco. O arco. Ele era entre o goleiro Tirando e do o zagueiro. Exatamente. Às vezes eles se batiam. Sim, se sim, batiam. sim. Não, os quatro cruzavam absurdo. muito. E a- Você, o Arce e a pelo gente- lado direito, o Carlos Miguel E a gente o... treinava isso muito. E o tipo Roger? assim, eu vou dar um exemplo. Com o Jardel, eu tava no fundo, não precisava... Às vezes você não tem tempo pra De olhar. Não tem tempo. Você tá chegando em velocidade, Claro. driblou o cara, o zagueiro tá vindo pra te dar um carrinho. No fundo, Jardel, primeiro pau. Do meio pra área, segundo pau. Então a gente já sabia. Quando chegava, eu não precisava nem... Às vezes ele era burro pra caramba, ele esquecia. E ele ia. Eu falava, pô, cabeção! Ele ia, esqueci. Me pedia desculpa. Mas a maioria das vezes era bola no fundo, ele no primeiro pau. Bola meio, ele no segundo pau. Agora, E olha bola só. na rede. Isso E bola na é uma rede. puta tranquilidade, né? Deixa eu Pra te falar quem uma joga coisa. com um cara Demais. desse, é Não, uma... não. E Demais. assim, e a fase era absurda. Então a gente confiava. Então, às vezes, a bola não era tão boa, como eu tô te falando. Vou meter. Hoje eu não tô me sentindo muito bem no jogo. Vou tirar. Hoje você vê muito isso, toda hora. Vou tirar a responsabilidade minha e vou jogar lá no cabeça. Meti a bola lá de qualquer jeito. Ele atropelado. Tem um gol que ele faz. Mas aí eu passo meu perfeito. Só que ele dá uma cabeça. Ele sobe com o Kleber, dá uma cabeçada, o goleiro rebate a bola na Libertadores, do 5x1. Sim, sim. A bola aí, ele A vai bola ainda... volta nele e ele Sim. cabeceia de novo, cara. É um absurdo. A bola batia e voltava nele. É. Quando aquela fase do cara era... Não, ele tava iluminado. Ele chamava gol. Agora, olha só. Você já mencionou aqui várias vezes, com muito carinho, o Gaúcho. Você consegue lembrar o dia que tocou o teu telefone e você soube da notícia Nossa da morte senhora, dele? Foi muito triste, porque eu morava em Goiânia.
E o Gaúcho, ele tinha melhorado. Ele tinha conseguido, com a medicina, se tratando, em médicos mesmo, ele conseguiu se recuperar. Então, muitas vezes, muitas não, mas algumas 4, 5 vezes, a gente se encontrou em barzinhos em Goiânia, cara, e a felicidade dele era absurda, porque ele estava curando essa doença. Ele estava lutando e vencendo ela. E aí, cara, ele entrou nessa... E a gente se encontrava, ele com a Inês, eu com o Ranielli, com o Alex Dias, porque a gente, todos nós morávamos em Goiânia. Sim. E ele sempre estava lá e a gente se encontrando aquela alegria dele de novo. Então, assim, cara, o Gaúcho foi... Vou repetir de novo. Foi o cara que foi mais meu amigo e o cara mais alegre que eu vi, mais bom coração de todos os tempos que eu vi de atletas e não atletas. E aí, quando ele larga, ele vai viajar e conhece esse médico lá do Paraguai, né? Aquela medicina... Alternativa. De Araque, né? Que também tinha até matado aquele Rezende, que era apresentador, Marcelo Rezende, que falava, olha aqui para a câmera 13, Sim, 3. sim. Foi ele. Ele também faleceu com esse mesmo médico, acreditando nessa cura que não existe. Que né? não existe. E o Gaúcho foi para lá e achou que essa cura, que esse tratamento seria mais indicado para ele, que ele já estava meio que cansado dessa outra que ele estava fazendo, porque era cansativo, Claro. né? Que tinha que fazer um monte de coisa. Cara, e quando ele largou, e aí foi aí ali em 20 dias, cara. Foi não deu rápido, tempo. né? Quando ela entrou e atacou, a Inês me ligou, que ele já estava no hospital, eu tinha viajado. Falei, não, quando eu voltar, eu vou visitar ele. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Quando a Inês me liga, estava em casa, era de madrugada, 1h da manhã. Cara, foi um desespero, assim, porque ele foi muito importante na minha vida. Muito importante. Você, cara, toda hora que você está mencionando aí, cara, Muito o nome importante. dele... Porque era um cara muito bom, cara. Não merecia. É o carinho, cara. Eu percebo isso. Você toda hora fala o nome dele com muito carinho, em todos os sentidos, tá? Não só dentro de campo, porque eu falei assim, Jardel e Osés, você, Gaúcho, dentro de campo. Porque foi, e assim que eu falo... É a sintonia, né? Foi muito Não, forte, não é porque as pessoas vão falar, ele tá falando isso porque foi amigo. Não, cara. Não, cara. As pessoas que não conhecem o Gaúcho, busca aí os vídeos do Gaúcho 91, 92. Ele foi o cara do Flamengo, cara. Sim. Ele foi o cara, o maestro foi importante, mas o matador, o cara foi ele, cara. E assim, ele era muito bom de coração, cara. Ele era um cara extremamente... Ele tirava dele tudo pra dar pras pessoas. Tudo, tudo. Pô, ele ia de bugre, cara. Ele era o imagina o Gabigol andando de bugre hoje no Rio de Janeiro. Era o Gaúcho, cara. O Gaúcho atravessava a rua ali da Selva de Pedra com um tênisinho na mão pra ir treinar na Gávea do Flamengo, cara. A humildade que tinha esse cara. Então, assim, era absurdo. E foi uma doença muito... E quando isso me deixa mais triste, é que quando ele foi ser enterrado, ele ficou muito inchado, ele inchou muito. Então, teve que fazer um caixão fora do comum. Sim. E aí, na hora de entrar, cara, aí foi uma tristeza enorme. Foi uma dificuldade enorme. E a gente com medo do caixão Quebrar. virar e ele aparecer ali. E para colocar ele, cara. Então, assim, foi momentos muito tristes, cara, que eu não gosto de ficar relembrando, porque eu gosto dele das coisas boas. Sim. Porque ele me deu muita coisa boa. Muita. Se eu posso falar coisas boas dele, eu vou falar sempre. Porque é um cara que me ajudou muito. Não eu. Praticamente todo mundo que estava em volta Que convivia com ele, convivia né? com ele. E como a gente já falou, né? Ele promovia uma coisa do bem, né? Muito. Né? Sim, muito. Sim, As provocações... extrovertido, brincalhão, ele sem foi- maldade, sem Nenhuma. provocação, né? Todo mundo Ele gostava acabou dele. sendo protagonista naquele episódio, por exemplo, dele com o Renato Gaúcho, Sim. na decisão de 92, Da- que o Renato acabou não jogando o segundo jogo Sim. por causa do... Ficou de pagar o churrasco, Sim. e eles fizeram um churrasco depois do 3x0. Deu uma carne na boca dele. E ele acabou... Foi um acerto que ele fez ali com o Renato, uma brincadeira. Sim, que já tinha feito há muito tempo. Se o exatamente. Flamengo perde, ele faria. É. E aí, nessa questão que você falou, é importante, Éboli, porque assim, o Gaúcho ele conseguiu fazer isso com todas as torcidas, com a do Vasco, com a do Botafogo, com a do Fluminense, e nenhuma torcida odeia o Gaúcho. E eu não consegui isso. Verdade. Eu tenho uns que me odeiam. E ninguém, você pode ver que o Vascaíno não é se ferrar o Gaúcho, o Tricolor, nada. Todo mundo acha até engraçado pelo tudo que ele fazia. Sim. Então, assim, é uma questão de se valorizar. Eu lembro de Porque logo episódio depois com- teve aquela sequência aqui no Rio de provocações, né? Porque tinha Edmundo, exatamente, que tinha era a melhor Romário, tinha coisa. Renato, só que o Gaúcho fazia A história isso. do Rei do Rio. É, o Rio, Gaúcho fazia que era isso. a melhor já- coisa que existia no futebol carioca. Eu lembro de uma do Gaúcho, um Flamengo e Botafogo.
E o Botafogo tinha... O atacante era o Chicão. Chicão, Né? sim, tinha. E a torcida do Flamengo tinha uma musiquinha. Tinha. Chicão, 89, né? Chicão, 90. Cabeçudo e orelhão. Isso. E tinha cabeçudo. Tinha, Cabeçudo e orelhão. E aí o Gaúcho foi substituído, foi expulso, eu não lembro. E ele sai do campo e faz assim pra torcida. Aí, galera, Chicão! Era bom demais. O Flamengo tava vencendo, é lógico. Era bom demais, cara. Então era um maestro, ele era um maestro dessa sacanagem. Cara, né? ele Maestro adorava, dessa sacanagem, adorava né? muito. E quando tinha que ser sério, ele era muito sério, entendeu? Era difícil. Mas quando tinha, ele era um cara que era muito do grupo. O maestro mesmo sabe que quando ele tinha que segurar a gente, a maioria das vezes era o maestro chegava no Gaúcho. Pra poder chegar em vocês, O né? líder, ele ia no líder. Exatamente. Ele Ele era o cara né? que falava assim, ó, aquele jeitão dele. Vamos dar uma seguradinha agora, né? Deixar essas menininhas de lado, porque temos jogo importante, não sei o quê. Mas assim, era um cara extremamente importante pra gente dentro do O grupo. Júnior dava um baita equilíbrio também. Muito. sabe? Assim, o maestro é o Zico, né? Pra mim são os meus ídolos. E eu tive o Zico pouquíssimo, né? De treino. Em jogo mesmo que eu fui, foi na despedida dele que eu estava de 17º lá em... Como é que chama? Juiz de Fora. Juiz de Que ele Fora. faz aquele gol de falta. De falta no Fluminense, Ricardo Pinto, né? eu tava num time, mas não tava no banco. Mas treinava muito com o Zico. Então, mas eu tive num maestro, um cara que... As pessoas falam assim, mas você mesmo assim... Graças a Deus, porque se não fosse o maestro, provavelmente eu deveria ter me perdido também em algum ponto da minha vida. E o maestro sempre foi um cara mais rígido, né? O Zico ainda falava mais devagar. O maestro não, o maestro batia. O maestro era firme na questão de cobrança, né? Dessa questão minha de voltar com o lateral. O Carlinhos foi o mentor dessa ideia, mas quem me fazia mesmo fazer o que tinha que ser isso, feito né? era o maestro. Então, assim, essa questão de marcar, de voltar com o lateral, ele falava assim, você quer jogar nesse time, você vai ter que fazer isso, porque o Marcelinho não quer fazer isso, o Djalminha não faz isso. Você quer jogar, você vai ter que fazer aí. E eu fazia. Então, era por isso que ele me ajudou muito nessa minha caminhada como profissional e como família, né? Família, então, nem se fala. Que ele falava, não vai sair, cara. Sua esposa tá na sua casa, seus filhos pequenininhos, vai para casa hoje, não sei o quê. Então, assim, foram muitos conselhos que me fizeram não ser perfeito, mas me fizeram melhorar muito. E essa vida de hoje, cara? Ganhando bem, trabalhando pouco, essa vida de comentarista, cara. Eu tô trabalhando muito mais Como hoje. que é isso? Quando eu fui contratado, falaram assim, não, você vai trabalhar só 3 dias no máximo da semana. Disseram isso pra Falaram você? isso pra mim, me enganaram. E agora é o quê? Vai viajar pouco. Quando jogava, o dia seguinte era o quê? Quando jogava? Folga. Teve um dia que foi o seguinte, ele fez um jogo à noite e na quinta tinha o Redação, que era o meu dia. Não era o seu, né? De que a gente reveza lá no Redação às quintas-feiras. Aí eu chego pra fazer o Redação 8h30 da manhã, rapaz. Quem é que tá lá às 10 horas do Paulo? Eu falei, peraí, você fez ontem à noite? Ele, pois é, quando jogava, no dia seguinte era Miguel. Miguezinho, no máximo faziam lá uma banheira, não sei o quê, lá não trabalhando. Mas assim, posso falar uma coisa, cara, foi assim, primeiro, dentro do futebol, era a única coisa que realmente eu tinha prazer em fazer, eu gostaria de fazer. O primeiro convite foi em 2011. Você tentou alguma coisa antes disso? Não. Empresário, treinador? Empresário, vou te contar pra você ter noção. Ah, você tomou um cano uma vez? Tomei um cano, pô. Eu não, o Raniel, né? Mas como eu tava junto, É verdade. eu fui dentro. Tá sempre junto. Sempre junto. Aí, mas assim, quando o Raniel me chamou para ser empresário, eu falei, de maneira nenhuma. Empresário de jogador de futebol, você tá louco. Conheço essa raça. Conheço essa raça de cabo a rabo. Ele falou assim, não, você vai ser empresário para você ter abertura em todos os clubes. Você não vai mexer com o atleta vai ser eu. Você vai me indicar, me colocar nos clubes. Bom, eu falei, quer saber? Então vamos testar. Não quero não, mas vamos tentar. Aí fomos, botamos um puta escritório em São Paulo. Pronto, resolvemos para o escritório. Fui morar em São Paulo, que eu já não queria morar em São Paulo. Larguei minha Goiânia tranquila, fui morar em São Paulo. E com o Raniel, Flamengo vem jogar em Goiânia, eu tô lá em Goiânia. Tá lá quem? Maestro e Abel era o treinador, maestro, diretor. 2004. 2004. Eu cobria nessa época 2004. E aí a gente sentado lá jantando, eles falaram assim, a gente quer um centroavante, a gente quer trazer um centroavante de peso, o Flamengo tá precisando, porque tem que ser um cara. E nessa mesma, 2 semanas atrás, um atleta, eu não vou falar o nome, porque esse atleta já não tá mais com a gente, não tem como se defender. Esse atleta vem, depois vocês tiram conclusões que vocês quiserem. Esse atleta quer voltar da França. França ou Christian. Um dos dois. Eu sei que na época era um dos dois. Ou era o França ou era o Christian. Não, ele veio da França. Veio da França. Aí
Esse atleta é padrinho do filho do Ranieri e o Ranieri padrinho do filho dele. E aí, o que acontece? É o Sonny Anderson? Não. Não? Deixa eu acabar, depois vocês vão descobrir. Você vai lá, ó, 2004. A hora que eu acabar, você vai lá. descobrir. Você vai descobrir, não tem Não, eu como. vou descobrir. Mas eu não vou falar porque não tá aqui para se defender, não tem jeito. Resumindo, traz ele, aí esse jogador fala pro Ranieri, não, quero voltar. Aí o Ranieri para mim, tem o Flamengo. Aí eu falei pro Júnior e pro Abel, tem esse jogador. Queremos ele de qualquer jeito, não sei o quê. E ele tava em Goiânia, esse jogador. Tava em Goiânia, porque ele é lá de Goiânia. O que acontece? Reunião. O jogador chega para mim e fala assim, ó, eu quero X, Y, Y. Contrato de 3 anos no Flamengo. Esse X, Y eu fiz virar X, Y, D, papapá. Tipo, aumentei 4, 5 vezes mais. Tudo que ele queria, eu aumentei, porque o Maestro Júnior falou para mim assim, ó, quem vai pagar ele é uma empresa que era do Flamengo na época, ele vai receber não pelo Flamengo, vai receber pela essa empresa. Sim. Então o salário vai ser em dia, papapá, assim, assado. Pegamos esse jogador, levamos para o Rio de Janeiro. Era a final do Flamengo. Um dia anterior era a final contra o Santo André, no Maracanã. Da Copa do Brasil. Copa do Brasil. É. Tentamos na mesa eu, Ranieri, Maestro Júnior, Abel, outro diretor lá que eu não me lembro quem, e o jogador. Graças a Deus, nós levamos o jogador para a decisão. Porque imagine se só eu e o Ranieri decide o jogador não tá, a Sim. culpa ia ser de quem? Vocês dois. De nós dois. Porque a gente não tinha, falei pro Ranieri, tem que ter um contrato do atleta. O Ranieri não precisa, é meu padrinho, é meu compadre. É meu compadre, não precisa. Falei, Ranieri é jogador. Não deu outra. A gente fecha, ele pega na mão do Maestro, do Abel e do outro diretor, pega na minha mão, assina o contrato, liga pro Djalminha e pro Edmundo, fala assim, aqui é o novo empresário do Rio, vamos comemorar. Eu e o Edmundo e o Djalminha. Larguei o jogador, o Ranieri foi pro quarto dele, o Ranieri é um cara sério. Claro. Todo postando, e eu fui pra noite do Rio de Janeiro. Com o Djalminha, com o Edmundo, feliz da vida, fazendo meu primeiro negócio absurdo, esse atleta fica no hotel e eu tô na rua, 5 horas da manhã, o Ranieri me mandando mensagem. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ranieri, cara, o jogador não tá no vestiário, não tá no hotel. Não tá no quarto. Falei, Ranieri, se eu sou o empresário, tô feliz com o negócio que eu fiz, imagina o jogador. Deve estar com um amigo dele, comemorando, cara. Não tá, ele não é isso, ele não é disso. Quando deu 8 horas da manhã e eu tava no quarto já, eu falei, agora é o problema. Porque a gente tinha que ir pra Gávea, assinar o contrato às 10 da manhã. Sim. Porque ele ia entrar no Maracanã de helicóptero para dar apresentação contra o Santo André. Tudo pronto lá na Gávea, todo mundo esperando a gente. Nossa. Esse jogador chega às 8h30 da manhã, dentro do quarto, como se nada tivesse acontecido. Ranieri, você tá maluco? Falei, rapaz, como é que você faz uma parada dessa? Todo mundo fala que você é um cara, gente boa, sério pra caramba. O Ranieri, pô, chorando. O que foi? Graças a Deus você tá aqui. Achei que tivesse acontecido alguma coisa com você. Não, porque eu tinha combinado com o presidente do Internacional de encontrar aqui com ele e já assinei o contrato com o presidente do Inter. Depois que teve a reunião com vocês? Saiu, quando a gente decidiu, ele foi para outro lugar encontrar com o presidente e já assinou o contrato. Eu peguei dentro do quarto, depois de ter falado um monte de coisas para ele, peguei a chave para o Ranieri, a chave do escritório, joguei assim na mão do Ranieri e falei assim, te vira, o escritório é seu, não trabalho mais nisso. Foi assim. De cara, na primeira oportunidade, a primeira decepção. Eu já tomei uma porrada tão escrota como essa. Vamos lá, você diz que não vai falar o nome dele porque ele não está mais nesse plano, é isso? Isso. Eu sei quem é. Exatamente. Então é difícil. Todo mundo. Isso é uma história que ela é bem conhecida. Sim. Porque eu já falei isso várias vezes, mas falava quando ele estava vivo. Então, quando não está vivo, não dá. Aí, voltando ao comentarista... Ao teu início como comentarista. Aí você se decepcionou, não? Larguei. Vendeu o escritório? Larguei. Não, vendi não. Dei pro Ranieri. Dei. Falei, pode ficar, não quero nada. Cara, que decepção, hein? Acabou. Teu primeiro negócio. Acabou meu mundo. E aí eu queria, mas eu tinha a possibilidade, queria ser comentarista. Porque eu sempre gostei de ver jogo, de ver futebol. O que eu mais gosto de fazer é fazer jogo. Programas até vai, mas eu gosto de jogo, de ver o jogador se movimentando, de como ele tá tecnicamente, cabeça. A gente começa a ler o jogador. E aí o Neto me chama em 2011, 2010 ou 2011, para ser. Só que eu não aceito, Aiello. Por quê? Porque eu tinha muitos amigos ainda atuando. Hoje em dia,
vou te falar uma questão. Isso sou eu. Respeito muito quem não é assim, porque consegue fazer assim. Eu, como comentarista, não quero e não tenho nenhuma amizade, nenhum contato com nenhum atleta. Quando a gente, você sabe muito bem, muitas vezes a Globo nos manda para hotéis onde estão as equipes. As delegações. As delegações. Sim. E eu odeio isso. Tanto que eu fico no quarto. Eu não desço para tomar café, eu não desço para almoçar, eu não desço para jantar. Porque eu não quero ter contato com ninguém, eu não quero ter que cumprimentar. Isso não é questão de coisa, é uma parada minha. Porque eu quero ter isenção para criticar quando tem que criticar o futebol, não criticar a vida, o atleta, porque eu nunca faço isso, mas criticar se o cara não tá bem, se o cara não tá... Porque eu não consigo ser amigo, ser parceiro de um cara, sentar com ele, bater papo no WhatsApp, no telefone, e à noite ter que falar dele. Não consigo. Respeito muito quem faça isso, até admiro, porque eu acho que ele consegue separar isso. Eu até admiro, mas eu não consigo. Então é uma questão que eu não aceitei quando o Neto, nessa época, por isso. Quando eu vi que... E aí o Neto vai e contrata o Edmundo. Foi quando o Neto chamou o Edmundo para a Band, era lá na Bandeirantes. E aí, quando tem a possibilidade de eu fazer a Copa... Primeiro eu trabalhei na ESPN, um convite do Calçade, para fazer a final da Copa do Brasil de 2016, Atlético e Grêmio. Atlético e Grêmio. E Grêmio, da Copa do Brasil. E aí, em 2018, 17, não fiz nada. Continuei nos meus anos sabáticos, quando eu parei de jogar, eu queria ter um ano sabático. Tive 10 anos. Chegou um momento que minha secretária falou assim, o dia tá acabando. Cheio de boi em Goiás. Um monte de fazenda. Um monte de fazenda. Não dá pra girar isso aí, não. Não, faz um monte de fazenda. Aí, eu tenho o convite da Fox. Pode falar aqui, né? Claro, poxa. Fox Sport, do Edu Zebini. Sim. Para fazer a Copa do Mundo de 2018. E aí faço a Copa, faço muito bem, porque eu tava com muita gente boa lá para fazer a Copa. E aí o Edu Zebini me chama para continuar na Fox. Só que a Fox estava sendo negociada. Estava separando, né? Separando. E aí, quando eu volto... Mas eu volto para a Fox. Isso foi julho, né? Copa em julho. Voltei em outubro para assinar com a Fox. Outubro, quando eu tô com o contrato na mão, eu recebo um telefone do nada, indo para a Fox para entregar o contrato para o Edu Zebini. A Marcela Zaiden e a Joana Timóteo me perguntando se eu queria trabalhar na empresa. Aí eu contei sobre a situação. Ela falou assim, não dá para você esperar um dia para a gente te mostrar o projeto, o que a gente está pensando, não sei o quê. E aí, quando eu levo para ele e depois levo para o Edu Zebini, conto a história toda, o próprio Edu Zebini falou assim, não, se eu tenho essa proposta, eu vou para casa, até porque a gente não tem nem certeza do que vai ser aqui com a gente. É uma proposta para trabalhar 2, 3 dias só, né? Foi essa a proposta? Exatamente. 2, 3 dias. X de 0 no contrato lá. E aí, pô, assim, eu fui muito bem recebido na casa. Estou muito feliz trabalhando na casa. Tive possibilidade até de sair. Teve proposta agora? Teve. Tive 3 propostas maravilhosas. Uma, vou ser bem honesto contigo. Terça-feira eu tenho uma reunião com o GG, ainda para a gente ter alguns detalhes, mas tive 3 contatos em que eu fiquei muito feliz. Até agradeço aqui de antemão as pessoas que confiaram no meu trabalho, né? Amigos que trabalham em outras empresas e profissionais que acreditaram em mim, né? Vendo daquilo que eu posso fazer dentro da comunicação. Mas o meu objetivo é continuar, porque eu sou muito feliz na casa, cara. Eu gosto de fazer o que eu faço. É muito querido, cara. Muito, então. Tem grandes pessoas lá, o Ebro sabe disso. Tantas pessoas que tem lá, né? Você trabalha lá também com a gente. E ver como é, assim, e o trabalho e a condição, né? Que a casa dá é absurda. Sim. Mas muito feliz que as pessoas também de fora consigam repercussão do trabalho, né? Você consegue, por exemplo, né, com o Lucas, né, botar em prática a tua irreverência, né? Sim. Ali eu sou muito feliz. Ali é sacanagem pura, né? Porque assim, eu acho que quando a Joana vem me contratar, eu falo sobre isso. Eu falo assim, mas eu não tenho a cara da Globo. Não, eu não tenho o perfil. Você não queria abrir mão do teu DNA. Exatamente. Não queria. Eu falei isso pra ele. Eu falei assim, eu não tenho esse perfil. Eu não vou voltar. Eu não vou... Voltando a repetir, cada um tem a sua maneira de trabalhar, o seu jeito de se colocar. Mas, por exemplo, entre você e o Júnior há uma diferença muito grande. Exatamente. O que é bom ter estilo diferente. E aí foi que a Joana falou, a gente quer diversificar, a gente quer situações também distintas, opostas, para que... vai ter momento para o Júnior, vai ter momento para você. Exatamente. Então, exatamente foi por isso. Ela falou assim, você está sendo o primeiro porque você é a cara dessa mudança que a gente quer
na Globo. E a Globo... E eu olhava para os caras da Globo... Sim, os caras tudo engessadinho e tal. O cabelinho na régua. Colocava... Eu falei, que isso? Não dá. Então, assim, quando eu entro na casa, eu queria primeiro, ter o conhecimento da informação, a informação correta, o estudo. O Djalma até brinca comigo. Quando eu vou fazer um jogo, eu estudo 2 horas, quase 3 horas. Antes da partida, o Djalma fala, estudar pra quê? É só você ver o jogo, você vai falar sobre o jogo. Eu falei, é porque lá você não tem um pré de 1h30, 2 horas, você já entra direto no jogo, que você tem que falar. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá prazer. E quando eu entro com essa cabeça de fazer bem, mas do meu jeito. Se essa questão, se eu nunca tive lá na casa ainda, essa questão, às vezes eu até brinco, o RH vai me chamar, né? Mas eu nunca tive por ninguém, uma questão de, tá passando do ponto, aqui você deveria ter diminuído, aqui não. Então, assim, eu sei o ponto que eu devo entrar, né, com uma leveza, com a ironia, com a brincadeira, mas quando também tem a seriedade de trabalhar. Por isso que eu falo, eu trabalho no jogo, um jogo importante, e também faço programas com o Lucas da mesma maneira. Então, um cara que tem eu bom sei, senso, eu sei dividir a dividir, responsabilidade que foi exatamente. que te foi dada. É o principal, na tua opinião, assim, a principal barreira a ser quebrada nessa onda, e que já tem já uma realidade, né? Ex-jogadores como comentaristas, é deixar de ser o parça, é deixar de se identificar com os clubes que você defendeu. Exato. O torcedor já difícil. entende isso, olha para o Paulo Nunes e fala, é o Paulo Nunes, não é o Paulo Nunes do Palmeiras, não é o Paulo Nunes do Grêmio, não é o Paulo Nunes do Flamengo. Bolio, o que a gente não Em conseguiu cima até disso, hoje. você se sente confortável em criticar o Pedrinho hoje? Que foi teu companheiro? Me sinto, eu já até critiquei ele esses dias, porque... E encontrei ele depois, hein? Ele falou assim, já tá me criticando, hein? Falei, você era pedra, agora você é vidraça. Porque... Assim como você era vidraça, agora é pedra. Exato. Como diz o Jardel, o mundo é uma roda gigante. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. O Pedrinho, quando ele tem essa busca pelo Renato, os embates que eu tive com o Pedrinho na televisão, os 3 embates ferrenhos, foi do Renato Gaúcho. Que ele sempre dizia que o Renato não era um grande treinador, que o Renato não sabia dar treino, que o Renato era isso, aquilo. E eu sempre defendi que o Renato sempre foi um cara que trabalhou muito taticamente. O time do Renato de 2017 me fez voltar a encantar o futebol. Como o do Flamengo de 19. Se você lembrasse os 2 times mais que nos encantaram ultimamente, de 2015 para cá, foram os 2. O de 17 do Renato e o 19 do Flamengo. Eu tentava mostrar isso pra ele e ele não acreditava. E quando eu vi ele desesperado pra contratar o Renato, eu tive que dar... Aí tu não aguentou, né? Ela veio quicando, né? Falei, Pedrinho, mudou de ideia! Mas enfim, então, mas uma das questões que ainda não tem jeito é o torcedor. Se tem uma coisa que a TV me trouxe, é um pouco de distanciamento das torcidas, porque não tem... Você mexe com a paixão, você mexe com o sofrimento, você mexe com a ideia do que o torcedor, às vezes, acha que você está torcendo contra, que às vezes você não é tão gremista, você não é tão palmeirense. E isso, às vezes, me mexe comigo. Porque eu falo, cara, será que esse cara não está entendendo que eu não estou aqui, eu não trabalho na TV Palmeiras, eu não trabalho na TV Grêmio, né? Seria diferente. E eu tento explicar isso para as pessoas que me falam isso no... O cara quer que você redes continue sociais. defendendo. Quer que eu defenda entre unhas e dentes. Grenal, por exemplo, se for comentar Grenal, tem que defender o Grêmio. Mesmo sabendo. E aí alguns outros torcedores também, mas ele é parcial, porque ele é do Grêmio, ele é do Palmeiras. Tem jogo que você... Vou dar um exemplo. Um jogo Palmeiras e Atlético. O torcedor do Atlético fala que eu tô torcendo pro Palmeiras e o torcedor do Palmeiras acha que eu tô contra o Palmeiras. Você sai, você volta pra casa, às vezes, rindo. Você fala, caralho, esse cara não agradei ninguém, né? Tá muito maluco. Mas eu gosto disso quando eu não agrado ninguém, porque é sinal de que não tem essa... Mas é uma das coisas que eu não consegui, que é essa questão do torcedor ainda. E eu entendo que eu não vou agradar. A questão dos jogadores, eu repito de novo, respeito quem faça isso, mas eu... sou um cara que não quero de jeito nenhum que o atleta ache que eu não vou falar dele porque eu conheço. Eu não conheço ninguém. Eu conheço o Rony, que eu vi, que ele foi no Boleiragem. Eu conheço jogadores que foram em programas assim, mas que a gente falou ali, fez perguntas até pertinentes, difíceis para eles. Não tenho, por isso vou repetir. Não quero ter, porque no meu trabalho, para mim, isso não cabe.
E sobre a questão, né, do atleta a ser comentarista, né, da aceitação, principalmente dos jornalistas. Cara, eu vou te falar uma coisa assim. Para mim, foram das coisas que mais me surpreenderam pelo lado positivo. Os meus melhores amigos hoje, eles não são os ex-jogadores. Eles são os jornalistas. Porque eu era muito amigo dos jornalistas das antigas. Sim. O PVC tomava um chopp comigo quando eu saía do Palmeiras. O Jean Lodge, o Calçade, porque eu estava em São Paulo, então vivia muito em São Paulo. Lá no Sul, o Saldanha, como é que chama? Da RBS, que faleceu, gremista, esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, assim, hoje em dia, os meus melhores amigos na TV, eu posso dizer para você, o Led é um dos caras que eu mais amo na TV. Então, assim, foi uma surpresa positiva. Por quê? Pela a troca, né? Pelo recebimento que eles tiveram com a gente. Falo a gente, eu acho que vou falar por mim. Por que me receberam? Porque, assim, é de um carinho, é de um respeito, é de uma atenção, é de uma ajuda. Pô, o que eu precisei da ajuda dele, do Serginho, né, do Lino, né, do Noriega lá atrás, que o Noriega estava na casa. Então, foi fundamental para eu estar limpo, para eu estar leve. E essa troca, não sei se vocês concordam, ela é gigantesca. Eu concordo. Ela é gigantesca. Porque vocês é legal têm... que dos dois lados você tem que quebrar resistências. Exatamente. Porque vocês vocês têm coisas que a gente não vai chegar nunca aos pés. Tem situações, até eu brinco com a narradora, eu falei, não. Passa. Ontem mesmo, com o PC, né? A gente estava falando sobre o Léo Batista, e eu tinha histórias do Léo, mas tinha momentos que eu já falava para Renata, pro PC. Cara, quem tem uma história mais do que o PC, o historiador que ele é, a pessoa, né? o inteligência que conviveu mais tempo e tal. Então, Né? E do futebol. Que traz uma bagagem maior, né? Isso. Tem coisas que a gente não tem direito de fala para entrar numa situação de falar sobre uma certa situação. E a troca é essa. Tipo, a gente fala muito do que acontece dentro do campo, eu, particularmente. Eu gosto de falar muito do que acontece dentro do campo. Fora extra, falar sobre regulamento, sobre a competição, sobre coisa, eu não me meto. Eu deixo sempre para o jornalista, porque eu acho que essa é a troca, entendeu? Cada um tem seu momento, cada um pode falar um pouquinho vocês têm uma vivência de campo, de percepção, de sensibilidade, de comportamento dentro de campo que a gente Exato. Então, mas isso faz parte. Então, assim, para mim, isso é uma coisa minha. Foi uma das melhores coisas, situações que, pelo lado positivo, que me chamou a atenção nesse trabalho. Você só não adora ver o que acontece em campo no campeonato estadual, né? Essa procissão do Carioca. Vou te falar uma coisa, tá difícil. E a gente fica vendo isso. E depois que os treinadores... E é normal isso, porque você vai ter muitos jogos, mas depois a cobrança já começa maior. O torcedor não pensa... O treinador... Mas tem uma coisa positiva. Que? Nenhum técnico até agora, a gente está gravando esse programa depois da terceira rodada, é isso? A procissão do Cariocão. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo já perderam. Já. Botafogo não tem técnico ainda. Mas o Carille, o Mano e o Felipe Luiz ainda não perderam. Tem isso também. Mas você vai ver quando o primeiro jogo... Primeiro jogo, claro. O time do Felipe, o time do Mano. Não foi bem. E pode ser isso, porque os caras estão voltando agora. Claro. Os caras já vão fazer a conta. Já bota a conta. Os três jogos atrás, eu falei, futebol vocês sabem, gente. Não ganha o Carioca. O Carioca não vale nada. Não se classifica para aquela reta final. E a pontuação tá abrindo, né? Sim. A pontuação tá abrindo. Verdade. E aí os grandes que vão disputar os clássicos, no final, um vai matar o outro. Um vai matar o outro. Uma curiosidade que eu tenho aqui é seleção brasileira. Paulo, você esperava, assim, ter feito uma trajetória de mais destaque na seleção brasileira? Não, vou te falar por quê. Nasceu na época errada? Na época errada, gente. Vocês estão absurdos. Se eu fosse hoje, eu teria uma trajetória absurda. A minha época não tinha. Só de você estar, vou te falar, é real. A concorrência é fraca hoje, Nossa Paulo? Senhora, pelo amor... O cara faz 2 jogos, tá na seleção, pô. O cara entra no time, 2, 3 jogos. Pô, o cara do Botafogo, ele fez 4 jogos. Primeiro que você já estaria na Europa, né? Exatamente. Teria ido pra Europa, né? Rapidinho, O Igor Jesus, né? O Igor Jesus. Ele fez 4 jogos no Botafogo, foi convocado, titular absoluto e sem nenhum questionamento. Pra gente ir pra seleção, pra eu ir pra seleção, eu tive que ganhar 2 Copas do Brasil, 1 Brasileiro, 1 Libertadores, 1 Recopa,
para eu ser convocado. Que eu fui convocado em 97. Ah, não, e o brasileiro também, 2 brasileiros. E assim, quando eu fui convocado, eu falei, caraca, que absurdo. Caraca, eu tô convocado. Porra, ficou de fora Rivaldo, Bebeto, França, Dodô, Túlio, Donizete, Euler, Evair. Você vai falando aqui, vai ficando... Cara, hoje o cara joga... E aí quem tava comigo? Ronaldo, sendo o melhor do mundo. Romário, que tinha sido o ano passado o melhor do mundo. Os dois brigando. Edmundo, que tinha feito aquele o brasileiro, aquele brasileiro de 97 absurdo. Giovanni, eram os mesmos atacantes. Denilson, show. Denilson. Então, assim, cara, você tá lá com esses caras... o Edmundo brigava toda hora, né? Eu até brinco com o animal. Eu tenho que jogar. Falei, animal, tá de brincadeira. O Ronaldo e o Romário, cara. Os caras se matando pra ver quem fazia mais gols. Teve um jogo que o Zagallo levantou... Copa América, lá na Bolívia. Na Bolívia. Santa Cruz de la Sierra, contra o Peru, não sei contra quem. Levantou a placa, o Romário, era eu, né, aquecendo. O Romário Lobo, acho que o Ronaldo tinha feito 3 e ele só 1 ou 2. O Romário. Aí o Zagallo olhou pra mim, eu falei, já entendi, vamos voltar pro banco. Cara, os caras não queriam sair, entendeu? Não queriam sair. Então, assim, a minha trajetória foi o que tinha que ter sido. Não tinha... E aí, quando eu sou campeão, pra você ter como é que são as coisas. Quando eu sou campeão, na Copa América a gente volta, a gente tinha jogado o torneio da França, Copa América e volta. Sim. O Zagallo chega pra mim e fala assim, e eu estava na negociação com o Benfica, não vá pro Benfica. Ninguém via futebol português naquela época. Naquela era difícil, época, era né? aqui, imagina lá no Benfica. Não vá, você vai perder espaço. Essa seleção aqui, pra mim, é 90%, 95% ela tá na Copa de 98. Não vá. Eu falei, professor, mas eu não tenho. Meu passe era uma pizza, né? Então, eles que mandavam em tudo. Mas se você brigar, eu tentei, no Grêmio, eu tentei brigar. Não deu outra. Eu fui pro Benfica. Sumi. Tentei voltar ainda. Eu voltei ainda em 98. Janeiro pro Palmeiras. Filipão fez a minha cabeça. Voltei em janeiro para pegar a Copa do Mundo de 98. Porque era toda a equipe Reta de 97. final, isso. Só que quem entra no meu lugar? Rivaldo, voando. Pô, quando eu volto, e aí eu sou campeão do Palmeiras na Copa do Brasil, sendo artilheiro, sou campeão da Mercosul, que é a Sul-Americana, fazendo gols pra caramba. Que eu poderia, imagina, se é numa seleção normal, eu volto pra seleção. Mas tinha tanto cara, só entrou o Rivaldo no meu lugar, cara. E entrou o Bebeto também, né, depois, né, porque eu acho que saiu outro. Também teve um outro jogador que saiu, Djalminha. Djalminha era um monstro, exatamente. né? Tu nasceu na época errada, hein, cara? Não tinha como. E eu vejo muito aí gente falando assim, que tem um monte, né? Porque eu deveria ter jogado essa Copa, porque eu podia ter jogado 3 Copas. Eu olho pra trás e falo, irmão, a gente, quando olha só o umbigo da gente, é fácil, né? Se olhar o umbigo dos outros também, ver... Você tem que respeitar, cara, porque era muito difícil. Você falou do Edmundo aí. Você acha que o Edmundo abreviou, assim, ou dificultou a trajetória, então, dele na seleção por esse desespero de querer jogar, de querer... Porque a impressão que me dava na época, quando o Edmundo tinha as oportunidades, cara, é que ele era movido por uma ansiedade, sabe? Ele era muito... Tropeçava na bola, não era o Edmundo, né? Porque a concorrência era pesada. Você era acha pesada. Que ele queria, de toda maneira, mostrar rapidamente alguma coisa, e né? assim, era muito difícil ter oportunidade. E quando você tinha oportunidade, é isso. Você tem que mostrar muito. O Romário tá fora, o Ronaldo não pôde ir. Aí o Edmundo normalmente era o cara que era o primeiro a ser escolhido. E assim, pelo que eu imagino, né? Não posso também falar o que era. Mas eu acho que a ansiedade atrapalhava demais, porque era o jeito dele. O Edmundo sempre foi explosivo. Sempre. Hoje ele é um cara diferente. Hoje ele pensa com mais calma. Hoje ele reflete mais. Mas o Edmundo era um cara desse jeito. E isso era o bom dele, pra mim. Eu gostava muito do Edmundo por isso. Era um cara que eu respeitava pra caramba, porque dentro do campo, cara, ele se transformava. Era um cara absurdo, um cara que eu sempre queria. Se eu tenho um Edmundo do meu lado, eu sempre ia amar. Eu nunca tive jogadores com essas características jogando comigo. Eu era um centroavante diferente, de área. Eu sempre quis jogar uma ou duas. Tanto que quando eu jogava com o Evair no Palmeiras, eu adorava também. Porque o Evair era aquele jogador clássico, né? Que o Evair era um monstro. Era um monstro. Meu Deus. Inteligentíssimo, né? Gol demais. O Evair jogava sem bola. Sim. Quando a gente fala isso hoje, o pessoal não entende. O Oséias e o Jardel eram jogadores de área. De finalização. Eram mais operários. Eles precisavam de todo mundo ter uma engrenagem para eles. O Evair não, ele fazia parte dessa engrenagem. O Evair fazia milagre com a bola. E finalizava também. O Edmundo também. O Evair era quase que um meia que era. Ele era
era um meia que era atacante, tinha um atacante que era meia. Sim. E o Edmundo era um maluco, quando pegava na bola, resolvia. Absurdo, um trator. Um trator, força, habilidoso, inteligente. Então, assim... E ainda entrava na provocação entrava também. E Ia era pro- bom por ia- isso. ia pro pau E era também, pro pau ia pro também. pau. Esses caras... Por isso que eu tô te falando, a minha turma é tudo doida. É Djalminha, é Edmundo, esses caras tudo mal, Carlos Alberto, tudo maluco. Você falou em Romário e Ronaldo. Romário ou Ronaldo? Ronaldo, mas assim... Chutando o balde. Ronaldo? O Ronaldo foi um ET, que eu posso falar? Não. Cara, o que eu vi o Ronaldo fazendo, o Ronaldo pelo jogo e pela beleza, Ronaldinho. Pela beleza do jogo, quem gosta de plástica, de habilidade, de jogada de efeito. Agora, quem gosta, como eu sempre gostei, de ser decisivo, de arrebentar com o jogo, de fazer coisas que ninguém fazia. Pegava a bola lá atrás e levava a bola lá dentro do gol para fazer o gol. Ronaldinho não. Ronaldinho queria dar 3 canetas em você antes, né? Te humilhar. O Ronaldo não. O Ronaldo era gol. Era buscar o cara. Era o Éboli, quando eu vi ele treinando, a Elo, eu ficava assim, na seleção. Eu ficava boquiaberto. Aí mesmo assim não tem vaga pra mim. O Ronaldo era, e eu vou querer jogar no lugar dele. Quando eu entrei no lugar dele em alguns jogos. Quando eu entrei no lugar dele, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Pô, o cara era Ronaldo, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário. E Paulo Nunes? Paulo Nunes aqui, ó. Aqui, ó. Olhando pros meninos e falando assim, parabéns vocês aí em cima. Que é isso? Absurdo. Então, Só vamos de lá. participar. Ronaldo, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Romário. O Romário. Esses caras, pra mim, foram absurdos. Romário, porque, pra mim, ele era um jogador de finalização, um jogador de área, que também era... Se fosse falar só de área... Vai comprar barulho que eu tô sendo do Flamengo agora. Botou o Zico abaixo do Ronaldo. Pô, porque o Ronaldo foi foda. Desculpa, e o Zico não foi? O Zico só perdendo pro Ronaldo, que o Zico, pra mim, é o meu único ídolo. Só que assim, eu tô falando dessa questão de jogo. De jogo. Uma coisa é idolatria, outra coisa é... Porra, Eu tô entendendo. O time mais foda que você jogou? Cara, de qualidade... Tudo. O critério que você quiser. De qualidade, o Palmeiras de 99. De qualidade. Mas de time foda, em todos os sentidos, o Grêmio de 95. O Grêmio de 95. Era absurdo. O Grêmio, quando não dava certo no jogo, era na porrada. Pau comia. Esse time batia, viu? Felipão adorava. Não tá dando certo, vamos quebrar ele. Vamos lá. Boa. Eu imagino que então, foi o grande técnico. Seu grande técnico foi o Felipão. Eu gostei muito também do Carlinhos. Carlinhos foi um cara que me ensinou muita tática, né? Me ensinou a ser esse jogador que eu te falei. Para mim, ele foi um diferencial na minha vida, mas o Felipão foi o cara que me ensinou tudo. Família, vida, amizade... É um cara que é um paizão, né? Eu chamo ele até hoje de meu pai, meu segundo pai. É um protetor, sempre foi meu protetor. Todo mundo, meus amigos, falam aqui, tanto que eu trabalhei com ele no Palmeiras e no Grêmio. Foi meu protetor sempre me ajudou. Mas também, quando se eu não resolvesse, ele já conta essa história várias vezes, então por isso que eu posso falar. Quando eu chegava tarde, eu chegava atrasado no treino, ele me tirava, falava assim, se o jogo não fizer gol, se não der a vitória, eu vou ser o primeiro a vir aqui e te maltratar, te criticar. Mas eu sempre... metia, então ele falava assim, passou dessa vez, hein, garoto? Então, assim, o trabalho que ele fazia era diferente. Gerenciamento de time, tática também. A gente falava assim que o Felipão não fazia tática. O Grêmio do Felipão, se você analisar bem, era 3-4-3, cara. Entendeu? Porque o Roger vinha por dentro, o Arce já jogava mais lá na frente. Arce, Goiano, Dinho e Carlos Miguel. Eu... Jardel e Arilson vindo por dentro. Então ele mudava, modificava muito. Era um time diferente. É porque a gente, na época, não tinha nomenclatura. A gente não tinha nomes. Não tinha, não se falava disso. Hoje tem. Se você analisar o time, ver o jogo... Como ele jogava, é verdade. Você vê normalmente como é que era. É verdade. O Roger... Tanto que o Roger depois virou zagueiro. Exatamente. O Roger sempre foi terceiro zagueiro. Sempre por dentro. Sim. Sempre. Sim. Boa. Valeu? Valeu? Demorou para acertar as agendas. Quase se perdeu. Valorizou na agenda. Entendeu? Quase se que eu não chego, viu? Mas, cara, olha aqui. Pô, brigadaço. Tem palavras que são insubstituíveis, tá?
Foi bom pra caralho. Boa, boa. Obrigado, Você sabe que obrigado. eu tenho um respeito demais por vocês, o carinho. Vocês sempre cuidaram de mim, sempre me respeitaram, me ajudaram também lá na casa. Então, assim, são pessoas que não tem como, né? Vou repetir, eu não sou de fazer podcast, esse é o segundo que eu tô Olha fazendo. aí, ó, que beleza, hein? Esse é o segundo que eu tô fazendo, tinha feito um Ah, antes curtiu? atrás. Gostou? Muito, É muito. isso, é Papo isso. rolou, porque com vocês, né? Então, assim, sai naturalmente. Um anti-um. Sai o anti-um. Comigo é fácil. Joga que eu dois, devolvo, joga que eu devolvo. Viu? O Zico deu a dica lá atrás e você aprendeu a gente também. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Pô, que Estamos aí isso. presentes. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Brigadaço, brigadaço. Curtiu? Gostou? Então segue a gente aqui no YouTube e também nas redes vizinhas para curtir muito mais desse Conta e Manda. Em breve, outro grande convidado aqui com a gente. Isso, a gente sempre recebendo grandes personagens do esporte, como Paulo Nunes, aqui no Conta e Manda Podcast. Valeu, galera! Valeu!